Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Desde já deixe seu like, inscreva-se no canal, o seu like é muito importante para que a gente continue fazendo os episódios que não tem custo algum para você, mas a gente tem um custo de equipe, estamos inclusive hoje num feriado aqui gravando para vocês, e é importante o seu like para o YouTube recomendar mais esse vídeo. Os podcasts mais técnicos assim estão com uma audiência um pouco em baixa comparado à época da pandemia, um pouco depois da pandemia. E vocês devem ter visto que outros podcasts que têm uma temática semelhante também caiu um pouco a audiência, então você precisa ou trazer um cara muito maluco, falar umas coisas que supostamente são umas verdades, mas estão ocultas e gera aquela pira meio conspiracionista que a população em geral gosta muito de clicar. Ou você tem que fazer uma thumb muito sensacionalista. A gente tenta às vezes botar uma thumb um pouco mais chamativa, não esculhambando muito, né, porque o convidado quase sempre um convidado que tem bagagem, e a gente tem um pouco de cuidado para não acabar atrelando algo ruim à imagem do convidado, mas às vezes a gente tem que dar uma forçadinha na barra para gerar clique, porque o nosso episódio é no meio de um universo de outros tão chamativos que muitas vezes as pessoas não clicam, e aí a gente não tem audiência. Se não tem audiência, a gente não consegue pagar a equipe, e se não consegue pagar a equipe, o episódio vai cair, a gente não vai conseguir fazer mais. E uma das formas de você colaborar e ajudar a gente a não ficar preso nessa lógica do YouTube de ficar cada vez forçando mais a barra nas thumbs sensacionalistas ou ficar trazendo um monte de convidado aleatório que não tem nada a contribuir, que a gente não vai fazer aqui, não é a tema do podcast, é você dando o seu like, não só nesse episódio, mas se você tiver a generosidade, depois que assistir esse dia em outros episódios, só dá o like, nem que você não assistiu aí, só dá o like pra gente conseguir subir mais o canal, eu agradeço demais. Beleza? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Nuno Coelho, que é advogado, e depois eu deixo estudar mais as suas credenciais aí pra galera. Eu gostaria de lembrar que a gente já tem um episódio aqui com o Nuno, foi um episódio bem legal que a gente falou sobre STF, e acho que a grande tese do episódio ali, que pelo menos como um espectador também, embora esteja aqui presencialmente, ficou daquele episódio é que talvez o STF não tivesse tão em voga se fosse uma corte constitucional e não o último degrau da justiça, né? Primeiro se apresenta aí, Nuno, depois eu faço minha primeira pergunta. Perfeito, então, nossa, muito feliz de estar aqui mais uma vez, agradeço de novo aí pelo convite. Eu acho que esse trabalho que você faz aqui é fenomenal, é incrível você usar o alcance que você tem para trazer cientistas, para trazer pessoas que vão discutir aqui temas que muitas vezes são sensíveis, mas vão discutir de forma sensata, com a bola no chão, porque, como você disse, né, hoje a internet principalmente está uma gritaria, e são poucas pessoas que estão conversando e dialogando, né? Então acho que você fazer isso é uma contribuição assim, fantástica. Eu vou te falar que eu recebi muitas mensagens, algumas inclusive eu te encaminhei, de colegas que eu considero pessoas muito inteligentes sobre aquele teu episódio que a gente fez aqui, elogiando muito, cara. Eu fico muito feliz, né? Espero poder hoje a gente também ter uma conversa que seja interessante, seja elucidativa e também, né, traga bastante informação para as pessoas, né? Como eu te falei na nossa última conversa, eu me apresento como professor e cientista do direito, né? E a gente vê muito pouco de divulgação científica do direito, né? De pessoas que produzem na academia, né? Que têm um mestrado, um doutorado, que dão aula e que saem da academia para conversar com o público em geral, né? Como eu disse na nossa última conversa, a comunidade jurídica é muito ensimesmada, então esses temas acabam sendo dominados por pessoas que às vezes vão discuti-los dessa forma apaixonada, política, e então poder contribuir, trazer um pouco de informação também e do que tem sido discutido na academia, para mim é muito, muito legal. Legal, você tem mestrado em... Eu tenho mestrado em Direito do Estado, pela PUC de São Paulo, que é um Direito do Estado, principalmente Direito Constitucional e Direito Administrativo, e também tenho uma especialização em Direito Internacional pela Universidade de Estrasburgo. Legal, bacana. Um tema que inclusive a gente vai conversar depois. Então, acho que o grande acontecimento depois do nosso episódio foi o Banco Master, né? Acho que foi o principal acontecimimento no que tange aí, que toca o STF. Na verdade, não só toca o STF, né? Tem o STF como central nesse cenário. Você acha que se o STF fosse, como você argumentou no episódio passado que a gente fez, uma corte constitucional, teria espaço para ter tanto problema assim? Então, pois é. Você vê que
quando a gente estava nesse debate, né, nessa conversa sobre se o Supremo poderia ou não ser uma corte constitucional, a gente estava discutindo no contexto, né, do conceito que eu trouxe, né, que é um conceito do professor Mark Tushnet, que é de hardball constitucional, né, que o professor Rubens Gleiser traduziu como catimba constitucional. Né? Eu acho que quem quiser uma discussão bastante aprofundada sobre esse tema pode ir lá ver o outro, né, o outro podcast. Mas aqui só trazendo muito rapidamente para a gente relembrar o que era a discussão, né? O hardball constitucional é como se fosse uma forçação de barra, né? E é interessante porque quando a gente está falando do caso Master, do Supremo e das instituições todas, né, envolvidas nisso, o que se tem trazido como referência na academia, para além dessa coisa do hardball constitucional, que a gente falou bastante, é a ideia do constitutional rot, que é uma ideia do professor Jack Balkin, que é da Universidade de Yale. Ele tem um trabalho bastante interessante sobre isso, que talvez a gente traduzisse como apodrecimento constitucional. Tem sido uma referência, às vezes, para discutir esse tema. Então, acho que é interessante a gente distinguir o que é uma coisa e o que é a outra, porque são problemas diferentes, com soluções diferentes, e até porque o professor Jack Balkin, ele referencia, ele cita, ele parte do trabalho do Mark Tushnet para desenvolver a tese dele. Eu acho que isso até permite a gente perceber como é que acontece a produção científica dentro do direito. E a ideia é mais ou menos assim, né? Em linhas muito gerais, né? Rapidamente, para a gente retomar aqui. Para que serve uma Constituição? Isso está no trabalho o professor Jack Balkin, ele começa o trabalho dele assim. Para que serve uma Constituição? Serve para garantir direitos fundamentais, aquela coisa que a gente conversou bastante da outra vez. Mas principalmente, diz ele, serve para que os atores políticos consigam fazer a disputa política sem violência. A Constituição serve para que as facções políticas possam brigar, né, sobre as mais variadas visões de mundo e, enfim, né, e você teve uma conversa muito legal sobre tribos, né, morais, né, com o Alberto. E nós somos tribais, né? Então a tendência é que as nossas diferenças políticas acabam formando tribos, formando grupos, e eles vão disputar politicamente. E a ideia de uma Constituição é que essa disputa aconteça dentro das regras do jogo, sem descambar para a anarquia, para a guerra civil, como existe hoje, né, nesses países que a gente chama de estados falidos, né, como a Somália. Né, como é que é a briga política na Somália? Que você junta um monte de gente armada, conquista um lugar e aí aquele lugar pode ser conquistado por mais um monte de gente armada, como aliás acontece também em territórios dominados pelas facções criminosas. A ideia é de que você não tenha isso. Você tem uma disputa política em que diferentes facções políticas, né, não criminosas, diferentes partidos, diferentes visões, não possam disputar o poder, né, diferentes grupos possam disputar o poder de forma pacífica. Então, uma Constituição ela serve para isso e ela pode começar a ter problemas nessa função. A disputa, vamos dizer, sobre o que seria o conteúdo da Constituição, sobre o que pode e não pode, diz o professor Jack Balkin que isso é normal. Então, o Congresso passa uma lei, o Supremo vai lá, né, um partido menor vai lá, aciona o Supremo julga essa norma inconstitucional. Estão disputando ali o conteúdo da Constituição. Aí vem o Congresso e fala, essa norma é inconstitucional, então eu vou passar uma emenda à Constituição dizendo que agora vai ser constitucional. Isso aconteceu com a situação da vaquejada. Tinha uma lei que permitia isso, que é como se fosse um rodeio. Não sei muito bem como é que funciona em detalhe o que é uma vaquejada. Sei que é alguma coisa assim. E aí um partido, ou uma associação, não me lembro, alguém entrou no Supremo dizendo, olha, essa lei é inconstitucional, porque você fere o direito dos animais, estaria implícito na Constituição no direito ao meio ambiente. Então, isso é inconstitucional. E o Supremo foi lá e disse que era inconstitucional. Aí o Congresso foi lá e aprovou uma emenda à Constituição dizendo que a vaquejada era uma expressão cultural brasileira e que, portanto, merecia proteção constitucional e que poderia ser feita. Então, assim, isso é normal, isso é do jogo. Aí você vai um nível acima, que é o hardball constitucional, né? Que é você forçar a barra, que é o que a gente falou bastante na último podcast. Trazendo um exemplo simples aqui.
para contextualizar. Seria mais ou menos o que o Supremo fez na prisão do Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira, não sei se você vai lembrar desse caso. Ele... É o da placa lá? Quebrou esse a placa, mesmo, né? Mas não foi por isso. O que eu lembro dele aqui. Ele se notabilizou por causa disso. Mas em 2021, ele fez um vídeo que ele atacava o Supremo, ameaçava, enfim, no entender do Supremo ele fez ameaças sérias aos ministros e aí o Supremo determinou a prisão dele por conta desse vídeo. Só que tem um problema, por quê? A Constituição ela tem duas disposições quando ela fala das prerrogativas do parlamentar. Uma delas o parlamentar é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. Isso é escrito na Constituição desse jeitinho que eu te falei. Outra coisa que também está escrita na Constituição. Que o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante. Isso é o que chamam de imunidade parlamentar. Isso é o que chamam de imunidade. É um conjunto de imunidades parlamentares. Meio que para o parlamentar ir para uma entrevista num jornal e poder falar... A nossa Constituição ela foi feita muito como em resposta ao período militar. Né? Colocaram na Constituição muitas proteções contra coisas que aconteceram na ditadura e que não queriam mais que acontecessem. Né? Você vê aquele filme que ganhou o Oscar, né? do Ainda Estou Aqui. O Rubens Paiva ele era deputado. Ele foi cassado pela ditadura. Não me lembro se ele foi cassado, se ele foi preso depois. Eu sei que ele tinha sido deputado um tempo, mas não sei se ele especificamente foi cassado, mas a ditadura cassou muitos parlamentares. Teve uma situação em que a ditadura tentou prender um parlamentar e queriam segurá-lo lá dentro da Câmara para ele não ser preso. Então, tinha umas situações assim, né? Então, as imunidades parlamentares elas foram colocadas para proteger o parlamentar desse tipo de perseguição. Enfim, mas o que o Supremo entendeu? Primeira coisa, o parlamentar é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. Aí diz o Supremo, não, mas veja, isso é uma prerrogativa parlamentar. Então, ela só se aplica se o parlamentar falar na condição de parlamentar. Se ele tiver numa briga de trânsito e xingar alguém, ele não pode ser inviolável pelo que ele está dizendo. E aí, então, entendeu-se que nesse vídeo, o Daniel Silveira não estaria atuando na condição de parlamentar. Segunda coisa, ele falou isso num vídeo. O vídeo estava ainda no ar. Então, enquanto o vídeo estivesse no ar, essas ofensas, esses ataques estariam sendo reproduzidos. Portanto, enquanto o vídeo estivesse no ar, ele estaria em flagrante. Então, eu posso prender o deputado em flagrante, passando por cima dessas duas imunidades. Eu não sou da área de... Mas a primeira justificativa me parece mais razoável que a segunda. Sim. Não sei tu vai falar de mérito aí. Não, assim, acho que Realmente, um deputado numa briga de trânsito, voltando um jogo... O cara foi jogar futebol, aí ele tá com chuteira e tal, jogou com os amigos, aí briga ali, não dá pra falar que ele tava na condição de deputado, né? Uma coisa tá num jornal dando uma entrevista, sei lá. Isso sempre foi uma interpretação que existiu. O que se colocava ali como uma força... ele está ali falando em face de uma instituição do Estado, que é o Supremo, num vídeo e tal. Ele está ou não está na condição de deputado? Nessa situação, o cara está com meião, voltando no futebol, é óbvio que ele não está na condição de deputado. Mas é nessa situação. Entendi. Então, o que seria a forçação de barra? Principalmente nessa segunda, né? Essa daí... do flagrante perpétuo, né? É uma interpretação possível? Dá pra gente chegar nessa interpretação? Dá. Parece a mais correta ou preciso forçar um pouquinho para chegar? Não, eu preciso forçar um pouquinho para chegar. Isso é hardball constitucional. Entendi. Eu estou forçando os limites do que eu posso fazer para ver onde é que eu chego. Eu estou testando os limites do meu poder. Né? E o que a gente falou bastante na última conversa? Que o Supremo começou, entre aspas, a sair da casinha. Né? Que ele começou a testar os limites do seu poder num nível muito maior. Porque o Supremo ele recebeu esse papel de guardião da Constituição, de dizer o que a Constituição é, muito por conta de uma construção teórica de Hans Kelsen, que é um jurista assim, fundador da ciência do direito, que ele dizia o seguinte, ele teve um debate muito grande com outro jurista chamado Carl Schmitt, que era de quem que deveria ser o guardião da Constituição. Carl Schmitt entendia que devia ser o chefe do Estado. E o Kelsen na época defendia, não, o guardião da Constituição deve ser um poder neutro. Porque o que o guardião da Constituição faz? Ele é o árbitro do jogo. Então ele não pode ser um jogador. O chefe de Estado, ele é um político, ele é jogador. Então não, o árbitro tem que estar fora do jogo, dizia Kelsen.
Então, por isso, a jurisdição constitucional ela tem que ser dada para o judiciário, que na visão dele era um poder neutro. E o que a gente viu, né, conforme a gente falou bastante na última conversa, é que o Supremo foi saindo dessa posição de neutralidade e foi cada vez mais entrando no jogo. E aí você tem esse problema de você ter o árbitro na mesma, né, jogando junto com os jogadores. E aí isso sim seria resolvido, né, e muitos estudiosos, né, tem muitos trabalhos apontando nesse sentido, de que essa disfunção seria resolvida se o Supremo fosse colocado numa posição de corte constitucional, como é em muitos países da Europa, e não mais dentro do Poder Judiciário. Porque aí sim ele estaria fora. Realmente seria um árbitro. Seria um árbitro neutro e aí só chegaria nele o que é constitucional. Perfeito. A gente falou bastante disso. Perfeito. Tá, só que aí você chega num problema maior, que é o que o professor Jack Balkin vai narrar. Que é o quê? Você começa a chegar numa situação em que o hardball fica tão frequente que aquilo se torna a regra. Não é mais uma coisa que acontece esporadicamente ali você está na briga política normal, aí alguém dá uma forçadinha, aí volta. Não, aquilo começa a virar a regra. Os poderes começam a testar muito os seus limites. O hardball começa a virar uma coisa frequente. E pior, a gente está falando aqui de uma situação de institucionalidade, né? Um poder institucionalmente testando os seus limites ali naquele sistema de freios e contrapesos. Tá, mas e se ele começa a usar o hardball não mais para defender um espaço institucional, mas agora de forma mais pessoalizada para proteger pessoas? A coisa muda de figura. E aí, né, quando você começa a fazer esse hardball muitas vezes, é como se eu estou forçando tanto, né, estou puxando tanto a corda que uma hora ela estoura. E também né, os atores políticos começam a usar dessa possibilidade de testar os limites com tanta liberdade que eles começam a não ficar mais presos na institucionalidade. Falam assim, eu posso testar o meu limite para ganhar mais poderes para a minha instituição, por que eu não posso testar os limites para usar, para fazer isso para ganho pessoal? Para mim, né? Para mim. Para as empresas dos meus amigos, familiares. E aí, isso é o que o professor Jack Balkin chama de constitutional rot. Seria um avanço, um estágio mais... um problema mais sério né, degradação institucional, isso, digamos assim. Que a gente pode traduzir isso como apodrecimento da Constituição. E você acha que no Brasil o que rolou com o Toffoli é o que mais ou menos exemplifica isso? Então, vamos analisar uma situação que eu acho que é muito séria de tudo isso que aconteceu no Banco Master. Que é a questão da relatoria do Toffoli nesse caso. Por que eu acho que isso é uma coisa muito séria? Que evidencia essa disfunção muito maior. O Toffoli ele era relator desse inquérito, né, que investigava o Banco Master no Supremo. E aí, ele começou a tomar várias decisões, colocando o sigilo absoluto em muitas coisas. Enfim. Pediu as provas. E aí, em dado momento, a Polícia Federal apresenta um relatório para o ministro Fachin, que é o ministro-presidente do Supremo, dizendo que o ministro Dias Toffoli, ele tinha relações com o Banco Master e, portanto, ele não poderia julgar aquela causa. Ele não poderia ser o relator. Isso é o que a gente chama de suspeição ou impedimento. Né? Se você for juiz e chega um caso da sua irmã, da sua mãe, você não pode julgar esse caso. Você não é um juiz imparcial para esse caso, por mais que você acredite que seja. A lei impede que você julgue nessas hipóteses. Que era um debate muito discutido também quando o Moraes foi relator. Sim, claro. E é uma situação muito séria, porque julgar estando numa situação de suspeição ou impedimento é uma das hipóteses de crime de responsabilidade do ministro do Supremo que pode sujeitá-lo ao impeachment. Então é uma questão muito séria, porque é uma quebra de imparcialidade. Um magistrado, assim que ele... Vamos dizer, eu sou juiz, chega um processo, eu olho aqui, nossa, esse processo aqui é de um parente meu. Qual é o primeiro ato que eu tenho que tomar nesse processo? Eu estou me julgando impedido, não posso participar, manda para o próximo. Isso é o que o juiz tem que fazer. E a Polícia Federal apresenta esse relatório dizendo que o Toffoli tinha essas relações com a investigação e deveria ter feito isso. E aí já começa errado. Por quê? Porque a Polícia Federal não tem essa atribuição. A Polícia Federal, juridicamente, não pode
arguir a suspeição ou impedimento de um ministro, de um julgador. Quem que faria isso? O Procurador-Geral da República. Só que a Polícia Federal chega com esse... Será que eles pediram para o PGR fazer? Ou não tem relato? Não sei. Talvez porque a Polícia Federal tenha entendido que o Procurador-Geral da República não faria esse pedido, quiseram fazer isso diretamente. Hardball constitucional, num nível acima. Sim. Forçaram a barra. Inventaram um caminho ali. Mas além de forçar a barra. Sabe quando a gente estava naqueles exemplos, né? Você fala, não, isso aqui dá pra gente chegar lá, né? Aqui não tem nenhuma disposição que diga que a Polícia Federal pode fazer isso. Sim. No caso do Daniel Silveira, eles estavam ainda discutindo... Olha, é uma forçação de barra? Mas dá pra chegar nesse... Você consegue, com boa vontade, né? Forçando um pouquinho, você chega numa interpretação que permita isso. Nisso não, eles fizeram ali dizendo, olha, por algo que eles não podiam fazer. Então já começa errado. E aí você cria um impasse. Por quê? Eles mandaram isso para o presidente do Supremo. O presidente do Supremo faz o quê com isso? Ele manda para o PGR, e aí o PGR tem que... o Procurador-Geral da República, e aí se o Procurador-Geral da República não tomar nenhuma atitude, alguém vai fazer um pedido de impeachment ou mesmo pedir a prisão dele porque ele está prevaricando. Prevaricar é o crime da autoridade que deveria agir e não age. Ou não, ele como presidente do Supremo, Fachin, tendo conhecimento desses fatos, ele próprio deveria arguir a suspeição. Então, essa situação causou impasse. E o que acontece? O que os ministros fazem? Eles fazem uma reunião em que se decide que para resolver esse impasse, e vamos dizer que por alguma razão isso fosse levado a julgamento, eles vão julgar o ministro Dias Toffoli suspeito ou não? Se julgam que ele era suspeito, todos os atos que ele praticou estando nessa condição de suspeito, eu vou anular esses atos? Ele agiu numa condição de suspeito, eu vou provocar então que ele incorreu num crime de responsabilidade? Você entende? Eles estavam nesse impasse. Difícil, né? Difícil. Todo lado ia ter um problema, né? Uma consequência. Então o que eles fazem? Aí o corporativismo começa a falar alto. Fazem uma reunião e dizem, não, ele pede para sair e está tudo certo. Entendi. E aí eles escrevem o seguinte, que ele pede para sair, a justificativa em razão da elevada importância institucional do tema, ele pede para sair e redistribuir para outro ministro, mas todos os ministros reafirmando que não existia suspeição ou impedimento. Por que isso é grave? Da mesma forma que não existia nenhuma possibilidade jurídica, não tem previsão da Polícia Federal ter essa legitimidade para arguir a suspeição e impedimento do ministro, também não tem em lugar nenhum, em código nenhum, algo dizendo que um juiz pode sair de um processo a hora que ele quiser. O juiz ele só pode se recusar de um processo se ele está suspeito ou impedido. Caramba, cara. Então ele fala, olha, eu estou me recusando desse processo por conta da elevada importância institucional no tema, mas não sou suspeito nem impedido, mas vou sair. Olha só. E aí, tecnicamente, não poderia acontecer isso. Não existe previsão disso. Caramba. Então você percebe que a gente saiu do campo do hardball e a gente começou a entrar em outro campo muito mais perigoso. Sim. Porque você começa a ter o que o professor Jack Balkin vai falar que eu não estou numa situação de crise, né? O que ele chama de situação de crise? Seria alguém rasgar a Constituição. Um golpe, uma guerra civil, falar, não vou cumprir, a Constituição não vale. Não estou numa situação dessa. Mas eu estou numa situação de erosão, pouco a pouco, da Constituição e das suas normas. Porque eu começo a fazer movimentos que eu saí do hardball, né? Eu já estou em outro nível. Eu estou agindo de uma forma que eu não tenho amparo para fazer. Mas todos os ministros concordaram, a gente fez uma reunião, isso resolve o impasse, então pronto, então segue. Pois é, isso que eu ia perguntar, aproveitando. Daí ninguém pode falar que isso está errado. Pois é. Quem seria o responsável por falar que está errado? Quem vai ser o responsável? Tem alguma previsão de que alguém... Não, porque se já não tem a previsão nem do que eles fizeram, quanto mais do... Seria os pares dele daí? Pois é, mas você vê, eles falaram, a gente sai do impasse dessa forma. E você começa a erodir o sistema jurídico. Porque eles tomaram essa decisão, não está previsto em lugar nenhum que um ministro pode sair de um processo se não seja porque ele foi, né, porque ele pediu exoneração, porque ele se aposentou, porque ele morreu, porque ele pediu suspeição, impedimento. Essas são as hipóteses. Ele não pode dizer, olha, eu não sou suspeito, mas vou sair desse processo.
Senão, imagina, qualquer juiz... Pois é. Eu tô com muito excesso de trabalho, deixa eu sair de alguns processos aqui para aliviar a minha... Sim. E aí começa a criar uma trilha, um trilho ali que vai ser provavelmente traçado por outras pessoas, né? Trilhado por outras pessoas. Pois é. E aí o que o professor Jack Balkin vai dizer que isso gera? Ele vai dizer que isso gera essa erosão, pouco a pouco, da Constituição, das suas normas, do sistema jurídico. Situações como essa significam o quê? O que elas passam? Porque os atores políticos, eles estão ali de olho em tudo que está acontecendo. Eles estão no meio do jogo. Todos eles. E quando eu digo políticos, eu não estou dizendo políticos no sentido, fulano é político. Estou dizendo atores políticos no sentido de todo mundo está dentro dos poderes, em posições de poder e tal. Eles estão vendo isso. E o que essa situação está passando para eles? Essa situação está passando para eles a seguinte mensagem. Quando você tem algum problema, se você entrar numa situação de impasse, alguma situação assim, mais vale você conseguir um bom acordo, você estar numa posição boa para negociar, do que você estar correto, de acordo com o que diz a norma. Porque você não tem a certeza de que a norma vai ser cumprida, de que vão aplicar a norma como ela está estabelecida. Essa erosão das regras do jogo faz com que o jogo deixe aos poucos de se pautar precisa e especificamente nas regras do jogo e comece a se pautar em acordos. A questão vira relacional. Tipo, se você estivesse fazendo uma besteira muito grande, coloque pessoas de poder junto, porque aí lá na frente você tem... Começa a virar uma coisa assim. Eu olho para uma situação dessa e eu penso o seguinte. Bom, eu sou ministro do Supremo. E eu fiz alguma coisa que eu imagino que em algum momento vai me dar algum problema. O que eu faço? Abri uma vaga no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão poderoso, tem bastante... Eles podem, por exemplo, paralisar qualquer obra federal. Eu vou usar todo o meu poder e toda a minha influência para que essa vaga no Tribunal de Contas da União seja preenchida por alguns dos meus aliados, por alguém que está dentro do meu time, do meu grupo. Por quê? Deu algum problema, começaram a falar de impeachment, não sei o quê, meu nome tá perigoso para mim. O que eu vou fazer? Eu vou chegar pro Poder Executivo, pro presidente, e falar, olha, você sabe que eu tenho aqui uma pessoa que tem o poder de liberar obras que estão paradas, de resolver problemas lá no TCU, então eu conto com a sua ajuda para a gente resolver esse problema aqui. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Você começa a ter esse tipo de coisa. E aí diz o professor Jack Balkin que isso gera a democracia liberal, aos poucos vai se transformando em uma república oligárquica. E a população ela vai percebendo que ela perde o controle da situação, de que o que ela pensa, o que ela faz já não importa tanto. Porque ele usa essa expressão, né, traduzindo, né, ele usa trench, né, de entrincheirar, que esses grupos políticos, essas pessoas, eles vão se entrincheirando no poder, colocando seus aliados em postos de poder, e fica muito difícil de tirá-los de lá. E aí eles ficam à vontade, se sentem livres para agir como quiserem, porque eles sabem que tudo vai ser resolvido com acordo ali, acordo aqui. Importante é estar nas posições de poder. E aos poucos, o que isso faz? Isso vai alienando a sociedade. O professor Stephen Griffin ele diz que isso cria um cenário de desconfiança generalizada no governo. No que é poder. hoje, né, cara? Hoje, inclusive, nessa famigerada reunião aí, não sei se é real ou não, mas existia especulação de que havia sido gravada por alguém. E aí se atribuiu uma suposta fala à ministra Carmen Lúcia dizendo que não dá para pegar um táxi num lugar porque a galera não gosta do STF e sabem que ela é do STF e ninguém mais confia no STF. As pessoas não confiam no STF, não confiam no Executivo, não confiam no Legislativo, agora não confiam mais no Exército por conta de tudo que aconteceu, que o Exército e as Forças Armadas durante muito tempo foram tidas como instituições confiáveis no Brasil. E aí você cria esse cenário e o que começa a acontecer? O professor Jack Balkin ele identifica que isso, a sociedade vai se alienando, né? E isso vai para dois caminhos. Parte da sociedade simplesmente vai para a apatia.
Esses políticos são todos assim, o sistema é assim mesmo, eu vou me preocupar com o meu, eu vou cuidar da minha vida, eu não estou nem aí para isso. E tem uma coisa muito interessante que o ministro Fachin, quando ele ainda não era ministro, quando ele ainda era só professor da Universidade Federal do Paraná, ele publicou um artigo falando sobre crises constitucionais e tal. Ele faz uma observação que eu acho muito interessante, que ele diz: o Código Civil permanece, as constituições mudam, vão passando e o Código Civil permanece. Ele fala: o nosso Código Civil de 1916, ele perdurou e ficou em vigor de 1916 a 2002. Sabe, nesse meio do caminho teve o golpe de 30, a Constituição de 34, o Estado Novo, a Constituição de 37, a Constituição de 46, o golpe militar, a Constituição de 67, a Emenda de 69, o Ato Institucional número 5, a Constituição de 1988. Enquanto estava essa bagunça, né, o mundo político passando por todas essas coisas, os contratos, a vida civil das pessoas, casamento, família, era o mesmo código, continuava tudo do mesmo jeito. Então, aquelas pessoas, a política não me afeta, eu vou seguir a minha vida como eu puder. A gente chama isso na psicologia de desamparo aprendido. Você tenta fazer alguma coisa, aquilo não traz resultado para você e, portanto, você aprende que não funciona mais e fica... desampara. É uma das principais hipóteses para explicar o surgimento da depressão, por exemplo. A pessoa ela tenta lutar para sair daquela realidade, ela não consegue sair, então ela... Sabe que isso que você me falou agora conversa muito com o que o professor Stephen Griffin fala, né, da desconfiança generalizada no governo, né? Porque ele diz que essa desconfiança é muito maior entre essa apatia, né? É muito maior entre as pessoas mais velhas e muito menor entre os jovens. Eu acho que conversa muito com isso que você falou, porque muitas pessoas mais velhas já acreditaram que seria possível mudar. Se frustraram muito, já tentaram. Então hoje elas... é assim mesmo, o sistema é assim mesmo, nunca vai mudar. E às vezes aquelas pessoas mais jovens que não passaram ainda por isso, ainda acreditam. Sonham muito, ainda acreditam que é possível. Só que se o problema, né, para essas pessoas mais velhas, e que, pensando em categorias gerais, claro que vai ter pessoas mais velhas que ainda acreditam e vice-versa, né? Mas o outro caminho, além da apatia, né, que é apontado, né, por esses dois estudos, é o caminho das pessoas ficarem vulneráveis a demagogos e autoritários. Porque se as pessoas enxergam que aquele sistema não está mais funcionando, bom, então qual é a alternativa? Se eu olho para o legislativo, eu não vejo saída. Se eu olho para o executivo, eu não vejo saída. Se eu olho para o judiciário, eu não vejo saída. Qual é a saída? Bom, que venha um louco e que destrua tudo. Não é por menos que o Trump, na primeira eleição dele, qual era o mote dele? Drain the swamp, né? Drenar o pântano, né? Contra o sistema. As pessoas esperam que venha alguém e que acabe com tudo que está ali. Tem um livro, não sei se você conhece, chama O Povo contra a Democracia. Sim, inclusive você fez uma discussão muito interessante com o Vitor, né? Sobre... Eu falei com ele? Sobre esse tema. É meio que isso que o autor fala. Que, aliás, o outro papo é incrível, né? O Vitor é sensacional. O Vitor é muito bom. Um dia vamos fazer eu, você e ele aqui. Ia ser legal, mais pra frente a gente chama. Ele falou que faria um curso com você de Direito Constitucional, se você fosse professor. E eu faria um curso de filosofia com ele. Ele é bom. É aquilo, o autor basicamente ele argumenta que a galera, por exemplo, tem dados que ele mostra lá no livro que 35% da geração Z dos Estados Unidos é a favor de um governo militar. Pois é. E o argumento dele para essa aceitação de um totalitarismo é basicamente uma relativa estagnação econômica comparado aos pais. Então, os jovens hoje têm menos grana, menos poder de compra relativamente falando. Qual que é outra? A ascensão dos movimentos identitários, que pressiona muito a elite começa a ficar incomodada com isso também. E tinha uma terceira que eu não recordo agora. E em geral o que dava para entender era que era isso, assim, a gente não consegue solucionar pelas vias normais, então que surja um maluco aí e resolva esse problema. Exatamente, esse é o outro ponto. E eu acho muito interessante, né, porque... a gente começa a ler esses, né? A terceira é as redes sociais, lembrei. O movimento, o algoritmo, que facilita. A câmara de ressonância, né? Eu lembro exatamente que você comentou isso no papo comigo, que vale a pena, inclusive, né? Dar uma... O papo foi legal. Aquele papo foi bom sobre democracia, democracia, bem bacana.
Mas, realmente, e eu entendo, e esses dois professores apontam, né, que esse apodrecimento das instituições também é um fator que leva para isso. Porque você não vê saída, você não vê, dentro do sistema político tradicional, digamos assim, algum caminho que você possa, né, institucionalmente resolver esses problemas. E ele coloca, inclusive, o professor Stephen Griffin, que você começa a ter policy disasters, né, que seriam, vamos dizer, desastres de governança. Né? O pessoal normalmente traduz policy como política pública, mas não é bem assim. Né? Policy é mais as decisões de governo. Porque o sistema não está trabalhando bem e você começa a ter realmente impactos severos na vida das pessoas. Né? O país entra em crise econômica, porque os governantes, né, eles perderam a responsividade, ou seja, como eles já estão entrincheirados no poder, né, as eleições acabam virando um jogo de cartas marcadas. Porque, por exemplo, hoje para esse ano, né, é um ano eleitoral, a gente teve uma distribuição para os parlamentares de quase 60 bilhões de reais de emendas que eles podem destinar para o prefeito, né, para o vereador. E aí o prefeito vai trazer voto, o vereador vai trazer voto, e aquilo vira né, aquilo dificulta que pessoas que querem mudar alguma coisa de fato entrem na política. As próprias pessoas que poderiam mudar alguma coisa olham para isso e falam, não vou me dispor a isso, eu não vou fazer parte desse negócio. E é ataque em rede social, não tem debate, né? Não é mais debate. E, sim, esses dois pessoas indicam, inclusive, que a polarização aumenta muito por conta disso, porque, vamos dizer assim, quando eu estou num debate normal de ideias, de política, tal, dentro de uma Constituição, eu sei que em alguma hora o meu grupo político vai estar no poder, depois vai ser o outro, e a gente está jogando de acordo com as regras do jogo. Aí pronto, aí agora as regras do jogo já não estão mais valendo como valiam antes. Agora pode chute na canela, agora pode, sabe, puxão na camisa. Pô, então o jogo ficou muito mais arriscado, tem muito mais coisa em jogo. Então eu não preciso... Eu começo a pensar, eu não preciso chegar no poder para colocar as minhas visões de Brasil, para colocar as minhas posições, Não, eu preciso chegar no poder, porque se eu não estiver no poder, eu vou ser exterminado, vou ser perseguido. Né? O meu grupo, as pessoas que estão comigo, tudo que puderem fazer para prejudicá-las vão fazer, porque vão fazer coisas para privilegiar os outros. Então aquilo começa a virar, a polarização começa a crescer muito a partir daí, e todos esses fatores se retroalimentando. E piorando a situação. Você comentou aqui antes da gente começar do ruê. Constitucionalismo ruê. Pois é, esse é um outro elemento. Aquele ruê é da risada? Que é um trabalho que foi publicado, um paper foi publicado recentemente no International... É de Oxford, né? Em português seria a Revista de Direito Constitucional da Universidade de Oxford. Foi publicado lá justamente que é um professor brasileiro, né, que é o Francisco Xavier, que publicando, né, em Oxford esse trabalho em inglês, apontando, né, que na visão dele a gente estava nesse conceito, né, de apodrecimento constitucional, de crise constitucional, que aliás é mundial, né, a gente tá vendo isso em muitos países do mundo. Mas que o nosso tinha ainda uma nota especial, que a gente tem um temperinho especial na nossa crise constitucional, que é o cinismo. Porque ele diz que... E ele pega realmente esse conceito do ruê, que é um trabalho da professora Sueli Fragoso, que é o comportamento dos brasileiros em jogos que tem gente do mundo inteiro, né? E ela fala que os estrangeiros eles acham o comportamento dos brasileiros muito esquisito, porque a pessoa entra às vezes num jogo que é de tiro, sei lá, um Counter-Strike, em vez de atirar no time contrário, ela atira no próprio time, mata o time, encerra o jogo e aí manda no chat ruê BR, sabe? Assim, eles não estão ali para ganhar, eles estão ali para trollar. E aí esse professor ele coloca que o nosso... o meme. Que a nossa crise constitucional ainda tem essa... Caramba. Ainda tem essa nota do meme, que além da gente estar passando por essa situação, que ainda estamos passando por essa situação desse jeito. Tem um tempero ali. Que os atores constitucionais, além de estarem nessa situação da gente se transformando numa república oligárquica, de você se distanciando da população, daquilo ficando com menos responsividade, da população não sentindo
não se sentindo representada, não enxergando uma possibilidade de melhorar, que os atores políticos estão tirando sarro, e a população também, que a gente está olhando para esse problema e vendo isso na zoeira. Né? Que ele dá, inclusive, nesse artigo um exemplo, que é um deputado, se não me engano, Valdir Maranhão, alguma coisa assim. É um deputado que na época do impeachment, votação do impeachment, a gente está tirando uma presidente da República, a gente está... Crise institucional ferrada, Crise institucional ferrada. Ele sobe na tribuna da Câmara, pega uma arma de confete, solta a arma de confete e diz assim: quem é a favor do impeachment, levanta a mão. E assim, aí foram entrevistar ele depois, aí ele falou: não, a gente tem mais é que zoar a oposição. Mas é que dá like em rede social, cara. E aí, nesse estudo, ele diz que a gente tem esse agravante, digamos assim, de que a nossa crise institucional está sendo marcada pela zoeira, pelo like da rede social. Cara, o Vitor foi para Londres agora, né? Que ele gosta muito de filosofia analítica, e lá são os pais da filosofia. Ele foi visitar o parlamento lá de Londres. E aí parece que eles estão discutindo alguma coisa de Brexit de novo lá. E um dos deputados da Câmara dos Comuns lá, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lords, né? E aí são os deputados e os senadores, respectivamente. E aí parece que tem um cedro do rei lá, né? E um dos deputados pegou o cedro do rei e tirou de lá. E cara, isso pra eles é um negócio assim, porque os ingleses têm muita tradição, eles conservaram muita coisa, né? O parlamento ainda é onde o Churchill discursava, não é nada moderno, ainda é de madeira e tal. E foi break news. O Vitor falou, cara, break news no país. Como é que pode tirar o negócio? E parou, eles não votaram mais nada e tal. Imagina contar pra eles que isso... Eu falei, Vitor, conta aí, cara, o que acontece aqui no Brasil. Ele fala, eu não vou contar não, cara, tem vergonha. E por isso que eu acho muito engraçado, né? Porque a gente começa a ler esses... Né? Aquele do como as democracias morrem, o povo contra a democracia, aquele outro também, Against Democracy. Né? Do Brennan. E eles todos estarrecidos, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, esse do Constitutional Rot, né? O Jack Balkin, ele termina o artigo dele dizendo, olha, o diagnóstico é esse, os Estados Unidos está caminhando para isso, e ele para no diagnóstico, né? Ele não tenta pensar numa solução ou alguma coisa assim, ele dá no diagnóstico. E eu olho para isso e falo, gente... bem-vindo ao Brasil, né? Porque a gente já teve uma república oligárquica aqui. Se você pega o livro do Vitor Nunes Leal, que é Coronelismo, Inchada e Voto, você vai ler tintim por tintim o que o Jack Balkin tá escrevendo no apodrecimento constitucional. São facções de políticas que se entrincheiram no poder e tudo é resolvido numa base relacional e por acordo. Os postos de poder se tornam moeda de troca e aí todos estão muito preocupados em colocar os seus aliados no poder, os serviços públicos vão se desorganizando e aí a própria população começa a operar também nessa lógica do favor. Tá tudo ali. Você vai ler o Vitor Nunes Leal, tá tudo ali. E é um livro dos anos 40. Pois é, cara. Falando do Brasil daquela época. O Raimundo Faoro, né? Os Donos do Poder também é um negócio... O pessoal normalmente fica no Raimundo Faoro no Raiz do Brasil, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. E isso eu acho muito, muito ruim, porque a gente lê muito agora esses estrangeiros que estão descobrindo agora, isso está começando a acontecer com eles estão, meu Deus, o que a gente faz agora? Tal. E você tem um debate no Brasil sobre isso há muito tempo. Por exemplo, essa situação, né, do Vitor Nunes Leal com o Oliveira Viana. Oliveira Viana é um outro que escrevia naquela época também. Os dois constataram essa situação de que a República Brasileira estava com esse problema de grupos políticos entrincheirados. E veja que coisa, o Vitor Nunes Leal, ele próprio veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, uma curiosidade, quando o Supremo Tribunal Federal fez o primeiro sistema de IA, né, de inteligência artificial deles, eles colocaram o nome de Vitor, em homenagem ao Vitor Nunes Leal. Grandes ministros tivemos na nossa história. E ele fez esse trabalho, foi uma tese de concurso para ingressar como professor na UFRJ. Naquela época, para você entrar na faculdade, você precisava apresentar uma tese e quem tivesse a melhor tese entrava como professor. E ele apresentou essa tese, apontando isso. E ele chegou a apontar as possíveis soluções. E na época, esse outro teórico, o Oliveira Viana,
Ele apontou uma outra solução. Um era otimista, o outro era pessimista. E uma curiosidade, né? Tanto eles dois, né? O Oliveira Viana também foi convidado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Vargas, não aceitou. O Raimundo Fauro, o Sérgio Buarque, todos eles formados em Direito. Curiosidade. Pois é. E a gente não só não produz mais esse tipo de debate, né, na academia, como a gente não lê esses pensadores. Né? Eu acho que nesse momento seria muito bom revisitá-los. Porque, por exemplo, eles estão narrando exatamente o que está acontecendo. Porque a gente está falando agora, né, de polarização política. Imagina, 1924, antes de se rede social, qualquer coisa do gênero, você teve o que chama do tenentismo, que era o quê? Eram oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro, todos muito jovens, se revoltaram contra essa situação que era da República Velha de forma muito extremista. Eles tomaram a cidade de São Paulo. Durante alguns dias, a cidade de São Paulo ficou tomada sob controle militar deles. E a cidade de São Paulo foi bombardeada pelo governo federal para derrotar essa insurgência. E olha que coisa curiosa. Desse grupo que fez essa revolta em 1924, parte deles foi para o comunismo, seguiram a coluna Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, que veio a virar o Partido Comunista do Brasil, e parte deles foi para o autoritarismo à direita, apoiaram Getúlio Vargas. Então, assim, a gente está falando de 1924, e aí veio até a Revolução de 30. E, de novo, esses dois pensadores, né, o Vitor Nunes Leal e o Oliveira Viana, eles tinham visão etável. A gente tem uma situação dessa. Uma república oligárquica, esses grupos políticos entrincheirados no poder. Basicamente, o sistema está, né, para usar a palavra do Jack Balk, está apodrecido. A gente não vê solução, a gente não vê como resolver. O Oliveira Viana defendia a postura autoritária. Eu falei, não, realmente não tem jeito. Ainda mais porque... Você me permite explorar um pouco mais do que é. Porque eles tinham um diagnóstico muito mais detalhado sobre o que era o Brasil daquela época. Que se a gente olhar hoje, a gente não vai achar tão estranho. Então é que o escritor Mark Twain, ele dizia que a história ela não se repete, mas ela rima, né? Então, por exemplo, o que nesse livro, né, o Coronelismo, Enxada e Voto, que o Vitor Nunes Leal ele vai relatar? Ele vai relatar que um grande problema do Brasil era o quê? Nas cidades, você tinha elites locais que controlavam a política. No máximo, você tinha 1 ou 2 grupos que controlavam ali a política. Porque a mesma coisa que você está vendo em nível federal, evidentemente você vai ver em nível estadual e municipal ainda em maior grau. Né? Então, eu preciso de uma vaga em creche. Esses grupos já estão tão entrincheirados na política que, né, já estão tudo resolvendo nessa parte do acordo, as regras já não valem tanto. Qual o único jeito de eu conseguir uma vaga em creche? Eu preciso pedir um favor para um vereador, ele me arruma essa vaga em creche. É assim até hoje, na cidade pequena é assim até hoje. Meu irmão precisa de um cargo público. O que eu vou fazer? Eu vou prestar um concurso? Não. Ele vai prestar um concurso? Não. Ele vai chegar para algum dos grupos políticos que está ali e falar, olha... vai chegar pro grupo da situação e falar, você arruma alguma coisa pro meu irmão? Não arrumo. Então eu vou pro da oposição e aí se a oposição ganhar, eles vão arrumar alguma coisa para ele. É isso aí. Vitor Nunes Leal tá falando do Brasil de 1940. E aí o que acontece? Você começa a gerar isso que ele chama de filhotismo, né? Que começa na família, né? Começa nos parentes, mas vai para os meus aliados. Então eu vou distribuir benesses para aqueles que votam comigo, que estão comigo, e aí isso sobe. Porque aí o vereador chegou a eleição para deputado. O vereador tal vai chegar para... lembra que eu te dei aquela vaga em creche? Então, preciso que você vote no deputado fulano. Lembra que eu consegui, sei lá, quando você estava precisando de uma internação, eu consegui passar você na frente da fila? Então, eu preciso que você vote no deputado fulano. Como é que você vai, então, entrar alguém que vai quebrar o sistema? É muito difícil. E aí você fala, mas vou então recorrer para o judiciário. Tá, mas o juiz foi indicado pelo governador, sabe?
o governador vai colocar dentro da estrutura lá dele ex-prefeitos, ex-vereadores. Você começa a ter toda uma engrenagem. Tá, como é que você quebra? O que o Oliveira Viana propunha? Você quebra com autoritarismo. É assim mesmo, não tem outro jeito. Você vai colocar alguém que vai chegar ao poder pela força, ele vai limpar tudo, ele vai limpar geral. E tem que ser assim mesmo, que não tem outro jeito. Não por menos, Oliveira Viana ele é o arquiteto do Estado Novo do Vargas, da ditadura do Vargas. Olha só. Ele deu o suporte teórico. Ele diz, olha, precisa ser assim, porque senão... basicamente, você quer um Estado Novo com Vargas, que pelo menos vai ser organizado e vai resolver esse problema dessa oligarquia, ou você prefere que deixe assim mesmo? Porque outro jeito não tem. Você acha que um cara tipo Bukele, o Milei, meio que vai nessa rebarba, né? Tá tão caótico que tem que vir um cara que quebre, que tem uma ruptura. E se você lê o Oliveira Viana, ele vai defender exatamente isso e dizer que é assim mesmo e que, sabe, a vida é dura, é assim, mas não tem outro jeito. Deixa eu te perguntar, ele é o pessimista. Só agora eu passar desculpa. E o Vitor Nunes Leal é o otimista. Ele fala que a gente não pode descambar para o autoritarismo, que isso não é a resposta, não pode ser. Ele diz, inclusive, que a solução autoritária normalmente não resolve o problema e só o piora, que você colocar um autoritário lá só vai trocar uma oligarquia por um ditador com o seu próprio grupo. Porque, afinal de contas, ele não vai... Ninguém chega ao poder sozinho. Então, esse autoritário não é um anjo vingador que vai descer do céu e vai ser colocado no poder por obra do Divino Espírito Santo. Ele também tem... seus interesses. Também tem o pessoal que colocou ele lá, né? O pessoal que estava ali com ele para ele chegar ao poder. Ele também precisa dar alguma coisa para essas pessoas e tal. Então, assim, isso aí não é uma solução. O que é a solução na visão dele? Primeiro, aí a gente acaba caindo no lugar comum, mas quem escreveu isso primeiro foi ele. Inclusive, sabe a expressão voto de cabresto? Foi ele que criou essa expressão nesse livro, inclusive. Ele fala educação básica para todos. E lembrando aqui, para quem acha que isso é um truísmo, né? Uma coisa que todo mundo diz que é educação. Sim, naquela época a gente está falando, isso não era óbvio. A gente está falando de um país que tinha mais de 40% de analfabetos. Então, para ele, não. Educação vai resolver. Eu preciso colocar todo mundo na escola. E a segunda coisa, ele falou, eu preciso colocar informação para as pessoas. E ele foi, inclusive, um dos grandes incentivadores de chegar o rádio nas cidades. Porque, na época, as pessoas se informavam como? Elas liam um jornal. E o jornal, normalmente, era do prefeito, era do amigo do prefeito, do aliado do prefeito. Então a pessoa não muita gente não sabia ler, né? E a pessoa não recebia informação. Então, pronto. Exatamente, o rádio... ele vai chegar sem esse controle político e vai chegar... Até para os analfabetos. Até para os analfabetos. E aí ele entendia que as pessoas com informação e educação, aos poucos, iam elegendo pessoas melhores, né, que conseguiriam, de alguma forma, melhorar o sistema. A gente pode fazer um paralelo, né? Imagina, o Vitor Nunes Leal está escrevendo em 1940. E aqui uma coisa importante, né? Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, depois da ditadura Vargas, né, já na Constituição de 46, e quando teve o golpe militar ele renunciou, porque ele entendeu que ele não conseguiria mais guardar a Constituição se a Constituição agora era uma carta autoritária. Muito bom. E ele entendia que, né, fazendo um paralelo, né, ele entendia que o importante era ter informação. Hoje eu diria que a rede social ela muito mais desinforma do que informa. Sim. A gente tem eu acho que a rede social hoje faz o papel que o jornal enviesado e comprado politicamente lá da época dele fazia. E aí Pior ainda porque a informação é até mais rápida. O cara nem se aprofunda no viés. Da mesma forma que o cara ficava o dia inteiro ali, ou sem receber informação nenhuma, porque não sabia ler, ou só lendo o que o prefeito queria que ele lesse, porque o jornal era do dono do prefeito, do amigo do prefeito. Hoje você tem as câmaras de ressonância, você só lê aquilo que é do seu grupo político, aquilo que, né, que já está com seus vieses, com as suas ideias. E aí o que quebraria isso? Você ter informação como isso aqui. Por isso que eu acho que é tão importante isso que você está fazendo, sabe? Porque isso traz informação para as pessoas. Mas daí tá caindo a audiência, porque não alcança mais. Tá difícil sustentar. A galera quer uma parada mais... eu tô descobrindo um novo segredo do que vamos estudar os clássicos e conversar sobre coisas profundas. Ainda é uma pergunta sem resposta, porque alguns vão dizer que o Vitor Nunes Leal estava certo em dizer que o caminho autoritário não era o melhor, e eu concordo com ele, porque
Porque realmente, eu acho que o argumento que ele traz é irrespondível. Né? O cara autoritário ele não é uma alma pura, incorruptível, e nem as pessoas que estão junto com ele. E ele não vai chegar sozinho ao poder, ele vai chegar com essas pessoas e você está trocando um grupo por outro. Tanto é que a ditadura Vargas não foi nem um pouco menos corrupta do que a República Velha. Tá, mas e aí? Você vai chegar e dizer, não, com mais educação e informação você resolve o problema. Ela fala, beleza, mas... Pois é, hoje a gente tem muito menos analfabetos, mas ainda assim tá um problemão, né? Então eu acho que ainda é uma coisa que a gente precisa pensar. E eu acho que nisso a gente sai em vantagem, porque se esse fenômeno, né, do apodrecimento das instituições está acontecendo agora nas democracias liberais do mundo desenvolvido, para nós isso é um problema já muito antigo. E aqui já se escreveu muito e já se pensou muito sobre isso. Então eu acho que imagina os europeus daqui a um tempo descobrindo esses livros de 40, nossa, caralho, os caras já falavam disso. Você sabe que eu tô com um paper que tá para publicação exatamente isso. Eu tô fazendo um diálogo entre o livro do Vitor Nunes Leal e esse trabalho do Jack Balkin para falar, olha, a gente aqui já tem algumas coisas que a gente já vivemos um pouquinho. A gente já escreveu sobre isso, a gente já pensou um pouco sobre isso. Talvez a gente já esteve lá, been there, done that. Né? A gente talvez consiga trazer algumas coisas aí para vocês. Eu acho que é importante mesmo, talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora, né, que sejam do direito, da sociologia, da filosofia, talvez seja legal, sabe, ler esses trabalhos, inclusive do próprio Oliveira Viana, que hoje na sociologia ele não é muito bem visto porque ele era um autoritário. Ele foi ministro da Justiça do Vargas no Estado Novo. Ele era uma pessoa bastante problemática, né? Ele foi um dos que recomendou para o Vargas para negar asilo político para os judeus que vinham fugindo da guerra na Alemanha. Então, assim, ele não é uma pessoa... Né? Ele é uma pessoa problemática, bem problemática. Então, acho que é importante lê-lo, mas lê-lo com esse... Perfeito. Sabendo de quem se trata, né? Perfeito. E, cara, você acha que hoje pode... Voltando lá pro caso Master e de tudo que a gente comentou, dessa crise institucional e etc. Você acha que a gente pode ter um ministro supremo saindo? O Toffoli, sei lá, a crise ser tão forte que... Porque parece que é o ápice da crise do STF hoje, né? Pois é. E eu vou dizer que, assim, não dá pra gente cravar, né? Eu acho que... Mas, assim, pela primeira vez, você responde isso, não dá pra cravar. Um tempo atrás, até pouco tempo, porque, assim... Na última entrevista, acho que você já não ia falar isso. Né? A gente sempre dizia que o Supremo, dificilmente alguém seria barrado na sabatina, porque... Né, aconteceu uma vez com uma pessoa que era médica, né? Que foi ainda na época também da República Velha, que nessa história de era médico, caramba. Não era nem formado em direito e também nunca ia sair, né? Porque também nunca aconteceu um impeachment de ministro. Mas a coisa está indo para um nível que a gente não sabe, não pode cravar com certeza se esse ou aquele ministro vão ficar até o final do ano, porque do jeito que as coisas estão vindo, né? O que está saindo dessa delação, né, que talvez venha, né, estão comentando que o cara talvez faça uma delação do que está sendo descoberto, e desse cenário mesmo de deterioração institucional que a gente está vivendo, né, como eu disse, não só aqui, mas também no que mundo loucura, inteiro. Né, cara? E assim, só para voltando um pouco, né, o que a gente pode fazer nesse cenário, né, eu acho que ler, né, essas coisas que já foram feitas e tentar também dentro da academia buscar um caminho, né? Eu acho que o papel da academia é essencial para isso. Seja nos cursos de direito, seja no curso de filosofia, de sociologia, sabe? A gente já tem muita coisa produzida sobre isso. E falta hoje quem é o Vitor Nunes Leal de hoje, sabe? Quem é o... Espero que não tenhamos nenhum Oliveira Viana hoje aqui, né? Mas quem são, né? O Raimundo Fauro, o Sérgio Buarque, que estão falando sobre o Brasil hoje, que estão escrevendo sobre o Brasil hoje, que estão refletindo sobre isso e tentando apontar uma solução. Ainda mais porque a gente tem um agravamento sociológico, digamos assim, dessa situação toda, que é o fato de que a gente se torna, por conta de tudo isso, e a gente já foi por ter passado por isso durante muito tempo, uma sociedade de baixa confiança. Você já viu alguma coisa sobre esse conceito? Sobre esse conceito não, mas eu vi um dado esses tempos de uma instituição que fica fazendo pesquisas no mundo todo. Eles perguntaram para vários brasileiros
se a pessoa confia numa afirmação. A afirmação era: a maioria dos brasileiros são confiáveis. 7% concordaram. Pois é. 7%, cara. E 72% na Noruega. E no relatório global de felicidade do ano passado, ou do ano retrasado, a confiança social foi um dos maiores foi uma das coisas que mais contribuiu para a felicidade, bem-estar social. Vocês confiaram nas suas instituições e confiaram nos seus conterrâneos. E o que se tem hoje é que... Aqui a gente não consegue fazer os dois, né, cara? É difícil confiar na galera porque toma muito golpe, e nas instituições não tem... E isso tem sido estudado também recentemente, até correlacionando com essa crise institucional, nesse conceito, né, que também seria o Low Trust Society, uma sociedade de baixa confiança. Porque se você tem esse tipo de governo, a gente teve governos assim durante muito tempo, você tem uma democracia liberal funcional, sabe, com impessoalidade, com respeito a normas, respeito a regras, foi exceção durante a nossa vida institucional. A nossa sociedade, ela é muito assim. Porque, como é que isso se relaciona? Primeiro que você cria uma sociedade, um clima generalizado de impunidade. Porque você vê, né, pessoas que poderosos, né, fazendo tudo e mais um pouco, e tudo acaba em acordo, e nada acontece, sabe? Então, assim, para que eu vou cumprir as regras? Cumprir as regras. E segundo que, quando você transforma a sociedade, uma sociedade cumpridora de regras, para uma sociedade relacional, que é isso. Para eu conseguir um emprego público, eu preciso falar com o vereador fulano de tal. Para conseguir uma vaga na creche, eu preciso conversar. A relação fica muito mais importante do que essa cultura da obediência à regra. Você não tem a obediência às normas como um valor cultural compartilhado pela sociedade. Porque numa sociedade em que ela está organizada dessa forma, você cumprir a regra, você cumprir as normas, você é o trouxa. É isso que eu ia falar exatamente, você é trouxa. Você é aquela coisa né, você está no trânsito, está tudo parado, o primeiro carro que vai pelo acostamento, pronto, vai um monte atrás. Porque você, né, você cumprir as regras, você é o trouxa. E aí você está numa situação em que, então para que eu vou me importar de cometer pequenos deslizes, né, eu vou pagar o guarda para não ser multado no meu carro, sabe? Esse tipo de coisa. Já é assim mesmo. E por isso eu acho muito problemático quando alguém diz assim, o povo brasileiro é corrupto, né? O nosso Congresso, né, principalmente, eles não apareceram lá por obra do Divino Espírito Santo, né? Eles são pessoas que estavam na sociedade, que a sociedade escolheu para estar ali. E aí o pessoal fala assim, você não pode reclamar da corrupção deles, porque você faz igual, todo mundo faz igual. Só que assim, eu pelo menos não faço, eu procuro cumprir as regras, mas eu entendo que a sociedade não tem o cumprimento de regras como um valor cultural, porque ela não vê em lugar nenhum isso sendo incentivado, isso sendo defendido como um valor cultural. Talvez só na religião, né? Mas fora disso, em lugar nenhum isso aparece como um valor cultural. Uma outra coisa que impactou bastante o Vitor, que foi a primeira viagem dele, né? Eu achava curioso, assim. Ele falou, cara, aqui você não tem catraca em ônibus. É você que paga. Sim. Se faz isso no Brasil, quebra a empresa em 3 dias. Porque ninguém vai pagar isso aí, não. Muito poucas, sei lá, 20% vão pagar, 30%. Porque aqui, assim, isso é uma coisa generalizada. As pessoas não acham errado. Você vê, é generalizado, por exemplo, aquela coisa aquele aparelhinho que você coloca na TV e que pega a TV a cabo sem pagar. Os gatos de... Não, isso é generalizado. E um tempo atrás a Anatel fez uma operação para desabilitar em massa um monte dessas caixinhas, né, dessas coisas, que pegam sinal de TV a cabo sem pagar. E você ia nos comentários das pessoas na internet, o pessoal assim, achando um absurdo o que a Anatel fez. Porque, sabe, o pessoal dizendo... Porque é tão generalizado isso, que quais eram os argumentos que apareciam ali?
Cadê a Anatel bloqueando o celular de presídio? Cadê a Anatel impedindo aquelas pessoas que, né, ficam o dia inteiro ligando pra gente pra golpe? Não, hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, um telefone fala, o seu cartão do Nubank está comprando. Eu não tenho conta no Nubank, sabe? E é o tempo inteiro isso. É, o dia inteiro, cara. E assim, se eles fazem é porque dá certo, né? Funciona. Então a pessoa fica assim, tá todo mundo na esculhambação, vão atrás do meu, sabe? Você acha que essa impessoalidade também, cara, porque eu sinto quando eu converso principalmente com galera dos Estados Unidos, ingleses, né, da galera do Reino Unido, Inglaterra principalmente, e alguns países da Europa, quando eu troco ideia com a galera, eu sinto que eles são muito mais impessoais. Tem um aspecto positivo, essa pessoalidade brasileira, por isso que a gente é esse povo quente, não sei o quê, mas eu sinto que essa impessoalidade atrapalha muito a nível institucional, porque se eu sou atendente do INSS, chega um brother meu, eu dou um jeitinho dele... A instituição já não importa mais, eu vou pelo aspecto pessoal. Não sei se isso, nesse caldeirão todo, contribui muito para essas questões de coleguismo, né, cara? Você sabe que esses estudos, né, que procuram buscar o que são as características de uma sociedade de baixa confiança, elas colocam que esse aspecto relacional é um pilar assim, de uma sociedade. É muito frequente em sociedades de baixa confiança você encontrar isso. Outro pilar, também é um assunto que você tratou com o Alberto, muito interessante, que é a questão da honra. Sabe? Que a coisa, as sociedades de baixa confiança elas acabam sendo muito violentas por conta das questões de honra. Se você olhar o mapa da violência, quase 40% dos homicídios no Brasil são crimes passionais, crimes no trânsito. O cara a gente pensa em criminalidade, mas boa parte dos homicídios do Brasil são cometidos por aquelas pessoas que alguém diria que seriam pessoas de bem, né? Não é o criminoso, o vagabundo. Não, quase 40% dos homicídios são cometidos crime passional, briga de trânsito, briga de vizinho. Por quê? De onde vem isso? Isso é um traço que, quanto menor a taxa de confiança da sociedade, mais você vai ver isso. Seja uma sociedade como um país, seja uma microsociedade. Estudos que foram feitos dessa questão da baixa confiança estudaram principalmente a máfia italiana, grupos criminosos, a sociedade que se monta, né, dentro de uma penitenciária. Porque numa sociedade de baixa confiança, que você não pode contar com a observância da norma, o que te sobra como defesa? Sim. A sua honra, né? Não mexe comigo. Não mexe comigo porque olha o que eu faço, olha o que eu posso fazer. Então não mexe comigo. A honra e as suas relações. Não mexe comigo porque eu tenho um amigo policial. Não mexe comigo porque eu tenho um amigo deputado. Você sabe com quem está falando? Não é isso. Isso é característico da sociedade de baixa confiança. Porque num cenário normal, eu poderia esperar que se eu for no INSS e precisar de qualquer coisa, que eu vou ser atendido prontamente com eficiência. Porque todo mundo ali está seguindo as regras. Mas como não é o caso, eu imagino que eu preciso ter um amigo dentro do INSS porque ele vai me quebrar um galho lá. A coisa não funciona e aí é onde se relaciona essa má governança com a crise a sociedade de baixa confiança. Como os cargos políticos, normalmente vamos dizer, o chefe do INSS não é a pessoa mais competente para estar ali. Exato, sim. Ele foi colocado ali porque ele é um lugar de poder, então é bom né? e também é um instrumento de poder. Por quê? Porque ele ali foi colocado pelo deputado fulano. Então, nossa, eu estou precisando de alguma coisa, não sei o quê. Quais são as alternativas que eu tenho? Ou eu vou até o deputado fulano e peço um favor, e vai chegar na eleição e ele vai me cobrar esse favor. Ou eu tenho uma relação em nível pessoal com alguém lá dentro que vai conseguir me quebrar um galho. Porque aquilo, enquanto instituição, não funciona. A gente reclama que o Brasil é um país muito burocrático com tudo. E né, desse exemplo da catraca, eu também... uma vez eu precisei resolver... Eu estava em Portugal, conversando com colegas portugueses, advogados portugueses, né? E não sei porque o assunto acabou caindo em alguma questão burocrática e tal, e aí eu mencionei, falei assim, não, mas aqui precisa de tantas cópias. Eu falei, mas cópia normal ou autenticada? Você olhou assim pra minha cara.
E olha que Portugal é um país burocrático já, hein? Se é cópia, é autenticada. Não entrava na cabeça da pessoa a ideia de que a cópia de um documento só vale se eu pegar esse documento, pegar a cópia, levar num cartório e alguém assinar embaixo dizendo, olha, a cópia confere com o original. Isso é basicamente alguém atestando que você não trapaceou, né? Você paga para alguém e a pessoa pede que você pague para alguém atestar que você não tá me trapaceando. Pois é. E aí eu tava conversando um tempo atrás com um amigo que é tabelião, e eu falei para ele, gente, esse negócio de cópia autenticada tinha que acabar, né? Ele falou, não, você não tem ideia. Aqui no cartório, toda semana chega fraude com cópia pra gente tentando que a gente autentique uma cópia fraudada. No caso, a burocracia é uma resposta a essa tentativa nossa de ficar trapaceando e ganhando toda hora. Pois é. E aí você vê como as coisas se retroalimentam, porque aí o sistema fica tão burocrático e tão engessado que aí você precisa que quebre o galho assim ali para o negócio andar. Exatamente. No caso dos processos, inclusive a gente vê nesses grandes processos que aconteceram aí na mídia, como a Lava Jato e tal, grande parte do desfecho foi por conta de trâmites processuais burocráticos, né? E não por conta do mérito. Sim. Né? Porque é tão grande, é tanta norma, né, cara? Exatamente. E a gente vê como isso como causa e consequência do problema ao mesmo tempo, porque esse excesso de burocracia tanto causa o problema como é necessário em resposta ao que ele causa. Né? Ele se retroalimenta dessa forma. Essa ideia de sociedades com baixa e alta confiança que você comentou, a gente tem estudos que mostram quais são mais confiáveis, quais são menos? O Brasil figura nas menores? Sim, o Brasil figura nas menores. Não no fundo, né? Porque você tem... Somália. País que está em guerra civil, o negócio mas assim, o Brasil está num nível muito baixo de... E os maiores, imagino que seja países nórdicos lá. Pois é, exatamente. Estão sempre lá no topo, né? E isso e tem estudos até dentro da economia que quantificam o quanto isso tira da economia do país. E você imagina, por exemplo, para cumprir as obrigações fiscais, não estou nem falando de pagar imposto, estou falando de todas as declarações que você precisa fazer. Quanto não gastam as empresas para cumprir todos os regulamentos? Quanto não gastam as empresas para fazer um AVCB, que é o Alvará de Corpo de Bombeiros? Perfeito. E a gente vai colocando essas coisas. Será que é por isso que a justiça do Brasil é uma das mais não só caras, mas maiores? Assim, eu vi dados que a gente forma mais advogado que o mundo todo somado. Qual que é? É meio que por isso também? Eu acho que isso é um fator muita judicialização. Sim, eu acho que eu trouxe esse dado da última vez, não me lembro se eu trouxe. Mas a gente tem no Brasil, segundo o último anuário do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, quase 80 milhões de processos. 80 milhões de processos. Aí se você tira as crianças, né, pessoas que são menores de idade, sobra, né, e pensando que o processo tem 2 partes, dá quase 1 para cada um. Caramba, cara. Porque uma sociedade de baixa confiança é uma sociedade muito litigiosa, uma sociedade que os conflitos são muito, muito aparentes. Porque qualquer coisinha vai dar um problema. E aí você resolve os conflitos ou dessa forma litigiosa ou dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente é um país muito litigioso, judicialmente a gente é um país muito violento. E cara, você também comentou no início do podcast aqui que você tem uma especialização em direito internacional. Isso. O que você está vendo aí no mundo nesse momento na área do direito internacional, geopolítica? Como é que está a discussão acadêmica sobre esse tema? Porque o tabuleiro, quem trabalha com isso, são 2 coisas, né? Quem trabalha com direito constitucional e que envolve de alguma maneira o STF tem muito assunto para falar. E quem trabalha com geopolítica também tem muito assunto para falar, porque o mundo está... Eu tenho essa especialização, realmente estudei bastante direito internacional. Meu foco maior foi realmente com direito constitucional, direito administrativo, mas também é ainda um objeto de estudo para mim esse assunto. E é interessante porque já naquela época, quando eu comecei a estudar direito internacional, e quando eu tive, dentro na faculdade ainda, tive a primeira aula de direito internacional, isso era em 2011, 15 anos atrás, já se questionava se o direito internacional era direito mesmo. Porque o que é direito internacional? Direito internacional é você tentar colocar as relações entre os países, as relações internacionais, dentro da lógica do direito.
Então eu brincava, é como se você pegasse o curso de RI, né, e colocasse dentro da faculdade de Direito. Você tentasse de alguma forma aplicar essa lógica toda que foi construída dentro do direito para as relações entre os países. E aí, para desenvolver um pouco essa ideia, lembrando muito rapidamente o que é a lógica do direito. A lógica do direito é a lógica do pode, não pode, deve, não deve, vale, não vale. Para o direito você tem o mundo do ser e o mundo do dever ser. O mundo ontológico, o mundo fenomênico, o mundo onde acontece a vida, e o mundo do dever ser, que é o mundo das normas. Como o mundo deveria ser de acordo com o que o direito estabelece. Exemplo. Alguém vai lá e bate no seu carro. No mundo dos fatos, o que você diz? Alguém bateu no meu carro. No mundo do direito, o que você diz? Bater no carro de alguém é Perfeito. causar dano. Causar dano é ilícito. Então, dentro do mundo do dever ser, isso não aconteceu. Isso não pode acontecer. Não deve ser. Não pode acontecer. É proibido causar dano a alguém. Então, aqui isso não aconteceu. No mundo do dever ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a realidade a partir do mundo do dever ser. Eu vou transformar o mundo dos fatos a partir do mundo do direito. Muito bom. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou, de alguma forma, obrigar aquela pessoa que bateu no seu carro a pagar o conserto do seu carro. Perfeito. Porque aí... Para se adequar àquele dever Porque ser. se no mundo do direito é como se aquilo nunca tivesse acontecido, eu vou então fazer com que na realidade isso também seja verdade. Se a pessoa vai lá e paga o conserto do seu carro, claro que algum físico vai dizer para mim, não, mas os átomos é diferente. Tá, mas a bem da verdade, o seu carro está consertado igual ele estava antes da batida. E você não teve que gastar nada com isso. Perfeito. Qual a dificuldade de você transportar isso para as relações internacionais? Cada um tem sua regra. A gente está falando aqui, né? Cada um tem a sua regra das regras internas de cada país. A ideia do direito internacional seria você ter um direito supranacional. Um direito que vale para as relações entre os países. Você não junta as duas regras e faz elas conversar. Você cria uma superior. E que, aliás, é a divisão entre o que a gente chama de direito internacional público, que é o que eu estudo, e o direito internacional privado. Direito internacional privado é você faz um contrato com um estrangeiro, a lei de qual país vale, qual lei vai regir aquele contrato, se tiver algum problema, onde é que isso vai ser julgado. Tá. Isso é uma coisa. Que é a lei interna de cada país, que cada país tem a sua soberania para estabelecer as suas regras da maneira como entender correto, né? Que é o princípio da autodeterminação dos povos. A ideia do direito internacional público é você pensar nos países e nos atores internacionais, eles próprios, como sujeitos de direito. Então, é um direito que vai se aplicar para eles, sobre eles. Qual que é o grande problema? 2 problemas, na verdade. E antes de dizer quais são os problemas, né? A ideia é, igual como eu falei no começo, de você ter uma constituição como uma norma jurídica, que são as regras do jogo. E aí agora os atores políticos vão brigar e vão resolver os seus conflitos e vão se relacionar sob essas regras. A ideia do direito internacional seria alguma coisa parecida com isso. Vamos criar normas internacionais que valem para todos os países e esses países, nas suas relações, nos seus conflitos, vão se reger por essa norma. E aí tem uma Constituição? Então, como seria uma Constituição para que um país não caísse na anarquia ou na guerra civil? Essa norma internacional seria uma norma, como se fosse uma ideia de Constituição, para que os países não entrassem em guerra, para que eles não resolvessem os seus problemas com o uso da força. E assim, tanto é que depois da Primeira Guerra Mundial tentou-se fazer algo parecido com isso, que era a Liga das Nações, cuja sede ficava na Haia, na Holanda, num lugar chamado Palácio da Paz. Só que aí na Segunda Guerra Mundial viu-se que isso não foi efetivo. Depois da Segunda Guerra Mundial foi tentada uma nova ordem, que a gente chama de relações internacionais baseadas em regras, ou ordem internacional baseada em regras. Que é basicamente os países sentando e dizendo, olha, isso que acabou de acontecer foi horrível, foi péssimo para todo mundo. E mais grave ainda, como é que terminou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela é vencida, né?
rendição total da Alemanha. A Itália já tinha saído da guerra. Quem permanece? O Japão. Então, quando é que termina a Segunda Guerra Mundial? Quando o Japão sai da guerra. E como o Japão sai da guerra? Com 2 bombas atômicas jogadas em 2 cidades. Então, naquele momento, falou, não, a gente não pode continuar resolvendo os nossos conflitos assim. Da mesma forma como o que antecede uma Constituição costuma ser uma guerra civil, alguma coisa, olha, a gente se matou muito, não foi bom para ninguém, vamos sentar e fazer uma regra para a gente começar a resolver os nossos conflitos e a gente se relacionar com base em uma regra e não mais numa guerra civil. Mesma coisa, vamos resolver os nossos conflitos com base em regras e não mais com base na guerra. E o problema do direito internacional hoje é o mesmo problema que o direito constitucional tem hoje, que é a falta de sanção. Quando a gente está no direito, como eu te falei agora, o direito interno de um determinado país, naquele exemplo mesmo que eu dei, se essa pessoa que bateu no seu carro, ela foi condenada a pagar uma indenização para você e ela não paga, o que vai acontecer? Primeira coisa, o Banco Central vai lá, ele próprio tira dinheiro das contas, vai bloquear as contas daquela pessoa, tira dinheiro para te pagar. E se a pessoa não tem dinheiro? Vai um oficial de justiça na casa dela e vai penhorar alguma coisa que ela tenha, com a polícia, se necessário. Então, você tem aí o uso da força. A ideia do direito é que você use a força, não mais para resolver os conflitos, mas só quando alguém realmente desrespeite a norma. Se as pessoas estão seguindo as normas e os conflitos estão sendo resolvidos assim, perfeito. Qual que é o grande problema? No direito constitucional, se eu tenho, por exemplo, no direito, vamos dizer, básico, no direito civil, no direito penal, se eu não cumprir se eu não cumprir a norma, o que vai acontecer comigo? Vão mandar a polícia na minha casa. No direito constitucional, se você tem atores políticos que descumprem a Constituição e nada acontece, você tem a erosão da Constituição. Porque qualquer norma, se ela passa a ser desrespeitada, ela entra em erosão. As pessoas não... Se eu vejo alguém que não está cumprindo a norma e nada acontece com ele, então também não vou cumprir a norma. Ela é inócua, né? Ela é inócua. E aí as pessoas realmente começam a desrespeitar deliberadamente aquelas normas. Então a gente pode fazer esse paralelo. Da mesma forma que o Jack Balkin fala que uma sucessão de desrespeitos à Constituição e às normas jurídicas pelos atores políticos vai gerar essa erosão, essa descrença, essa desconfiança. A mesma coisa acontece no direito internacional, porque também não tem sanção. Algum tipo de sanção tem, uma sanção mais branda, digamos assim. Só que o que acontece? Quando você tira a sanção, você começa a ver esse tipo de deterioração. Por exemplo, e aqui falando de relações internacionais em geral, teve um período na história em que quem é que teria o poder de aplicar algum tipo de punição sobre um país? A gente teve isso, por exemplo, durante o que eles chamam do final da Idade Média. Por exemplo, Portugal. O Reino de Portugal foi criado por uma bula papal. Uma bula chamada Manifestis Probatum. Porque era um conflito do conde Dom Afonso Henriques, o conde portucalense, com o rei de Castela, para saber se aquele pedaço de terra seria um país independente ou não. Quem é que resolveu o conflito? Foi uma guerra entre eles? Tiveram algumas escaramuças militares, mas quem é que resolveu o conflito? O Papa. Por quê? Porque todos eles reconheciam a autoridade do Papa. Perfeito. E todos eles seguiam o Papa. Ele era o direito constitucional, internacional. Ele era o direito internacional da época. Por quê? Ele tinha um poder muito forte. Qual que era o poder dele? Condenar pessoas ao inferno. Se ele diz nessa bula Manifestis Probatum, ele escreve assim: reconheço todas as honras de reino para o reino de Portugal e qualquer príncipe cristão que o desrespeite estará condenado ao inferno, estará excomungado da Santa Igreja Católica. Então, tipo, olha, rei de Castela, eu tô pegando um pedaço que era do seu país, tô dando independência para ele agora vai ser o reino de Portugal, e se você discordar e quiser entrar em guerra com ele depois da minha bula papal, você vai pro inferno. Então, é uma sanção que... Porque todos eles acreditavam naquilo. Muita gente ia preferir o fiscal lá ir penhorar os bens do cara do que essa sanção do Papa. E teve situações, inclusive, naquela época, porque quando um príncipe, um rei, ele era excomungado, né? Ele era retirado
da comunhão com a igreja, isso aconteceu algumas vezes, o Papa também dava instrução de que todas as igrejas daquele país estavam sem comunhão com o Papa. Então, em todas as igrejas daquele país, não se dava mais a comunhão, ou seja, né, o padre distribui a hóstia, não se fazia mais casamento, não se fazia mais batizado. Era uma punição muito agressiva, né? Então, muitas vezes, vamos dizer que o próprio rei não acreditasse que ele ia para o inferno, mas a população dele entrava em polvorosa, porque o Papa suspendeu o batismo, o casamento, Então, existia... Imagina, a vida social toda das pessoas acontecia dentro da igreja. Você não tinha um casamento civil que pudesse entrar, não tinha um cartório para alguém fazer um casamento nessa situação. E durante um breve período, que era do final da Guerra Fria, né, quando cai o muro de Berlim, até, vamos dizer, até a década de 2010, talvez 2015, você teve um poder muito forte dos Estados Unidos. Então, tanto é que se você olhar para as instituições que foram criadas para ser mais ou menos essa constituição do mundo, esse direito internacional, elas são muito parecidas com instituições americanas. Por exemplo, dentro do sistema ONU, existe um tribunal que julga países. E até duas curiosidades muito interessantes sobre esse tribunal. Não sei se... uma que a gente teve durante muitos anos um juiz nesse tribunal, que é o Antônio Cansado Trindade, excelente, desenvolveu um excelente trabalho. O Brasil, diplomaticamente, é muito forte nesse aspecto. E tem um caso que ficou famoso também, que foi julgado por esse tribunal internacional, que tem até um filme na Netflix sobre isso, que é o caso da Ilha das Rosas. Nunca ouvi falar. Tinha uma ilha no litoral da Itália, que um italiano lá, um rapaz da Itália, ele chegou nessa ilha e declarou a independência dessa ilha em relação à Itália, que ali seria a República da Ilha das Rosas. E a Itália bombardeou o lugar, não, tirou ele de lá enfim, bombardeou o lugar. E ele foi até a Corte Internacional de Justiça da ONU, dizendo que... Porque, por exemplo, dentro do sistema ONU, você invadir um outro país, você cometer um ato de guerra contra um outro país é um ato ilícito. Ele foi lá dizendo que a Itália, então, o país da Itália tinha cometido um ato ilícito contra a República da Ilha das Rosas, que isso não era uma questão interna do direito italiano, porque tudo isso porque ele descobriu que essa ilha estava em águas internacionais. Então, e a Itália não tinha nenhuma presença ali. Então, pelo direito internacional, direito marítimo, como aquilo ali estava em águas internacionais e não tinha nada da Itália ali, não tinha bandeira, ele poderia ter, juridicamente, né, ele poderia ter entrado lá e proclamado a independência daquele país. Tanto é que, se eu não me engano, a corte julgou a favor dele. E aí tem um fato muito interessante, que quando ele foi lá, e o filme na Netflix começa com essa passagem, essa anedota, que quando ele foi lá apresentar o processo dele, alguém chegou e falou, não, esse tribunal não julga pessoas, você não pode entrar com processo aqui, esse tribunal só julga países. Por quê? Porque normalmente quem leva um caso ao tribunal, à Corte Internacional de Justiça, é uma representação diplomática, é um ministro de Relações Exteriores, e ele chegou lá sozinho. E ele falou, não, eu sou o presidente da República da Ilha das Rosas, e eu vim aqui, em nome do meu país, entrar com processo contra a Itália. E ele brigou para que esse processo fosse admitido lá. Tem até um filme, né? Legal. Que romanceia um pouco, claro, mas conta um pouco dessa história. Mas hoje tem isso ainda? Não, porque aí, como a Itália bombardeou e destruiu, porque era uma ilha artificial, inclusive. Não era uma... Não, mas eu digo esses tribunais que julgam países. Existe. Mas só para concluir o caos, né? E aí, como o tribunal entendeu, se eu não me engano, foi esse o desfecho, que o tribunal entendeu que ele tinha mesmo direito, que poderia existir, mas era uma ilha artificial, e quando a Itália bombardeou, ela foi completamente destruída, então não tinha mais nada ali. E aí ele não quis reconstruir aquilo. Mas... E se eu não me engano, que agora faz muito tempo que eu vi esse caso, mas acho que ele mesmo construiu alguma coisa lá, enfim...
Mas é uma coisa que vale a pena, tá? Interessante. E é uma referência, né? Dica aí pro feriado, né? pro pessoal. E sim, esse tribunal existe ainda. E ele já resolveu muitas coisas, disputa de fronteiras entre países. E você vê que ele reflete muito a nossa visão ocidental, né? A nossa visão ocidental é como é que você resolve um problema jurídico? Você leva para um tribunal resolver. Então você cria então um tribunal para julgar países e resolver problemas entre os países. E a mesma coisa, por exemplo, o que seria, vamos dizer, a polícia do mundo, que é o Conselho de Segurança da ONU. E dentro do sistema ONU, dentro da Carta das Nações Unidas, o único ente que poderia autorizar uma ação militar de um país sobre o outro, ou da própria ONU em algum momento, que é o que eu chamo dos boinas azuis, né, que é um exército que está sob a administração da ONU, que os países, né, eles contribuem com tropas, são tropas o Brasil já mandou tropas para o Haiti sob essa administração da ONU, né, que é os boinas azuis. Quem tem esse poder de autorizar o uso da força nessas relações internacionais seria o Conselho de Segurança. Mas imagino que não seja respeitado, né? Por exemplo, quando... Eu imagino o Trump ou o Putin respeitando. Quando foi ter a guerra no Iraque, do George W. Bush, ele pediu autorização para o Conselho de Segurança para entrar no Iraque. E o Conselho de Segurança não deu essa autorização para ele. Mas o que ele fez? Agora eu não vou me lembrar com detalhes se foi do Iraque ou se foi no Afeganistão, enfim. Foi alguma dessas situações. Não deram a autorização para ele. Sei que em uma deram, na outra não deram. Dentro da carta da ONU dizia o seguinte, que além de você poder usar a força quando autorizado para o Conselho de Segurança, você também pode usar a força por autodefesa. Então, se a Argentina invadir o Brasil, eu posso combater a Argentina porque eu estou dentro da legítima defesa, digamos assim. E está autorizada a força. E aí eles entenderam como eles foram atacados no 11 de setembro e tal, que isso autorizaria a intervenção militar. Mas mesmo naquela época, eles procuraram alguma... Vamos dizer que isso seria um hardball da norma internacional. Ainda assim, eles procuraram alguma... A jogar dentro das regras ali. Isso. Por quê? Porque você tinha eles como o grande garantidor dessas regras. Durante muito tempo, imagina, os Estados Unidos e a Europa, como mundo desenvolvido, eles eram praticamente toda a economia do mundo, né? O G8, né? Dos 8 países mais ricos do mundo. Então, se eu sou um país e eu vou lá e invado outro país, ou cometo, que no direito internacional isso é chamado de um ato de agressão. Você fazer uma intervenção militar não motivada em cima de algum outro país. Isso chama-se como ato de agressão no direito internacional. Se acontecesse uma coisa dessas, os Estados Unidos poderiam fazer uma sanção. Sanção tem essa natureza de punição. Que é o que? Eu vou excluir essa pessoa do comércio internacional. Não usa mais o dólar. Na época que o dólar era a moeda do mundo corrente, pronto, do dia para a noite o país quebrava, a economia do país quebrava. E isso não existe mais. A gente está numa ordem internacional, e eu digo que nesse momento é onde se conversa o direito internacional com as relações internacionais. Porque o curso de relações internacionais, a geopolítica, os acadêmicos dessa disciplina, eles explicam por que as regras do direito internacional já não estão sendo mais tão respeitadas. Porque, por exemplo, assim como você tem a Corte Internacional de Justiça, que julga países, você tem o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas dentro do sistema internacional. Então, por exemplo, teve vários cenários de guerra na África, de um país africano com outro, que o Tribunal Penal Internacional foi lá e julgou essa pessoa, que era o presidente do país, ou um general, e o Tribunal Penal Internacional julga crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E ele entendeu que essa pessoa condenou essa pessoa foi presa e está cumprindo pena na Holanda, onde é a sede do tribunal, também na Haia, na Holanda. Hoje o Tribunal Penal Internacional tem um mandado de prisão em aberto contra Vladimir Putin e um mandado de prisão em aberto contra o Benjamin Netanyahu, de Israel. Teoricamente, quem prenderia daí? O exército deles? Então, pelo Estatuto de Roma, né, que é a norma, né,
tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional, e aqui um parênteses, né? Todas essas normas elas são criadas em comum acordo pelos países. A Carta da ONU é um tratado internacional assinado por todos os países. O Tribunal Penal Internacional foi criado por esse documento que é o Estatuto de Roma, que foi assinado em Roma por todos os países. Porque assim como a Constituição, a gente entende que ela é fruto, né, desse acordo, né, desse contrato social entre os atores políticos, também o direito internacional ele é fruto desse acordo entre os países. Né? O país ele se submete ao direito internacional voluntariamente. Ele entende que ele vai jogar nas regras do jogo, porque não jogar nas regras do jogo pode levá-lo para o ostracismo. Vamos dizer assim, eu não vou jogar nas regras do jogo, então ninguém vai vir brincar comigo, sabe? Então eu vou lá e entro nesses tratados. Porque senão os outros países vão querer fazer sanções contra mim, vão me excluir do comércio, enfim. E o Tribunal Penal Internacional estabelece sim que, então, vamos dizer, as autoridades desse país devem prendê-los. Mas caso eles ponham os pés em qualquer outro país que seja signatário do Estatuto de Roma, Entendi. Esse país tem o dever de prender essa pessoa e enviar para a custódia do Tribunal Penal Internacional. Com relação ao Vladimir Putin, eu tenho certeza que realmente ele está com esse mandado de prisão em aberto. Benjamin Netanyahu, eu lembro de ter lido alguma coisa assim, mas não, sob confirmação, né, essa informação. Tanto é que... O Netanyahu foi para Estados Unidos já, né? Então, mas quando eles vão pro... Isso, exatamente. Por isso que eu... Como é que ele não é preso? Eu estou em dúvida. Porque os Estados Unidos não é signatário pleno do Estatuto de Roma. Ou o Trump cagou pro negócio. Isso é uma informação... Né? Os Estados Unidos não faz parte formalmente do Estatuto de Roma. Não ratificaram. Porque eles tinham medo que o Tribunal Penal Internacional, na época que eles estavam seguindo todas as regras e tal, eles tinham receio de que o Tribunal Penal Internacional, por alguma razão de crime contra a humanidade, crime de guerra, levasse algum general americano, né, preso. Então eles não são formalmente um signatário do acordo. Eles sempre cumpriram, mas não são formalmente signatários, não estão obrigados ao tratado. O Brasil é. Então é que teve um encontro, acho que do G20, aqui, alguma coisa assim, que o Putin viria, mas para não causar esse constrangimento diplomático para o Brasil, ele participou por videoconferência. Entendi. Teoricamente, o Brasil deveria prender o Putin daí. Se ele pusesse os pés no Brasil, a obrigação do Brasil, segundo o tratado, de prendê-lo. E se não fizesse... Esse que é o problema. Se não fizer, e aí? O que acontece? Pois é. Alguém vai vir prender o Brasil? O Tribunal Penal Internacional vai prender por omissão o presidente da... por prevaricação, sei lá. Porque, imagina, a qualquer momento o Brasil pode dizer, não, então, se é assim, eu vou sair do tratado. Eu vou... E isso é ruim pro tratado, né? Pois é. Mas também é complicado. Que é a mesma coisa, né? Quando a gente está fazendo esse paralelo, né, do direito internacional com a Constituição. Com a Constituição, que quando esses atores políticos começam a desrespeitá-la, também a gente tem um cenário de erosão. Aqui, quando os atores internacionais começam a dizer nós não vamos cumprir, e aí? Você teve a Rússia invadindo a Ucrânia, isso é um ato de agressão. Isso é um ato ilícito perante o direito internacional. Imediatamente os países começaram a fazer sanções contra a Rússia. Mas aí é o momento em que o direito encontra e bate de frente, né, encontra um muro na realidade dos fatos, que é o quê? Sem o gás russo, a Europa não tem energia, não passa o inverno. Os Estados Unidos foi lá e congelou todos as reservas internacionais que a Rússia tinha em tesouro americano, em instituições americanas. Só que a Rússia já tinha convertido boa parte das suas reservas internacionais em ouro. Ela continua vendendo petróleo sem nenhum problema para a China, que não sancionou. E hoje a China é um grande ator político, né? Já é a segunda economia do mundo. E aí? Por quê? Porque a China já está de olho em Taiwan. Pô, e agora o Trump capturou o Maduro? Como é que fica isso? Exatamente. Aí bagulho internacional. Esses dias eu vi uma entrevista dele muito doida, cara. Ele falou assim... Talvez eu pegue Cuba pra mim. Posso fazer? Posso não fazer? A Groenlândia com... Posso estar falando sério? A Groenlândia com a Dinamarca, que são aliados. Que doideira, né, cara? Então, e principalmente esse ato que você falou, eu acho que assim, a gente pode fazer todas as críticas possíveis ao governo da Venezuela, de que era um governo autoritário, ditatorial e tudo mais, mas qual seria, vamos dizer, o caminho dentro do direito internacional? Se algum país quisesse fazer isso,
seria, como a gente tem o Tribunal Penal Internacional, a ideia seria que os Estados Unidos fizessem uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional dizendo, olha, esta pessoa está cometendo crimes contra a humanidade e existiam relatos de que estava mesmo, né, perseguindo opositores, praticando tortura dentro das prisões políticas. O Tribunal Penal Internacional faria um mandado de prisão contra o Maduro e se ele pisasse os pés em qualquer outro lugar, ele poderia ser preso a mando do Tribunal Penal Internacional. A ideia do Tribunal Penal Internacional foi justamente para acabar com esse tipo de coisa. Porque não é a primeira vez que isso acontece. O Israel, logo que foi criado o país, né, a gente está falando da década de 50, 60, mandou o seu serviço secreto, né, o Mossad, para capturar fugitivos do regime nazista em todos os países do mundo. Um dos casos que ficou famoso, que é o caso do Eichmann, que eles capturaram na Argentina. Eles sequestraram o cara na Argentina e levaram para ser julgado em Israel. Então, né, ele não era presidente, mas assim, um paralelo, né? Eles mandaram uma força militar para sequestrar o cara dentro de um país que tem a sua soberania e tudo e levar para ser julgado, que foi o que os Estados Unidos fez, ele capturou o Maduro para ser julgado nos Estados Unidos. E aí hoje, dentro dessa área, então há um debate do enfraquecimento desse direito internacional. Não, debate não há uma constatação. Uma constatação unânime de que o que há é alguns dizendo que já não se pode mais falar. O debate existia em 2011. Entendi. Se a gente poderia dizer que o direito internacional era direito ou não. Entendi. Hoje já é uma constatação de que a gente não está mais numa ordem internacional baseada em regras. É por isso que o pessoal faz muito meme com a ONU. Para que serve isso? Tanto é que eu não lembro quem, um dos chefes de Estado, ele levou um picotador de papel na Assembleia Geral da ONU e picotou a carta da ONU no discurso dele. Caramba. Para dizer que a ONU não servia para nada. Então a gente tem hoje, tristemente, uma constatação de que esta ordem internacional baseada em regras, ela não existe mais. De que ela está totalmente erodida. Por que isso? Porque você tem agora os países descumprindo as regras, fazendo isso, né? O Putin invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos vai lá e captura o Maduro, e vou pegar a Cuba. Guerra com o Irã. Exatamente, a guerra do Israel com o Irã, que agora os Estados Unidos também está, de alguma forma, envolvido nisso. E você teve o próprio Estado de Israel também assassinando pessoas ligadas ao regime iraniano que estavam no Catar, sabe? E todos esses, né, os estudiosos da geopolítica falando cada vez mais que existe sim um risco iminente da China querer fazer algum tipo de agressão contra Taiwan. Então, assim, eu fazendo uma metáfora, né, como se você estivesse na estrada com o engarrafamento e você vê cada vez mais gente indo pelo acostamento. Cada vez mais gente dizendo, eu não vou ser o trouxa de seguir a regra que ninguém mais está seguindo. E aí, para conectar um pouco do que a gente vem tratando ao longo dessa conversa de hoje, você vê que isso faz com que a sociedade internacional cada vez mais se torne uma sociedade de baixa confiança. Não é por menos que você vê agora a Europa aumentando seus gastos militares. O Brasil agora está diminuindo a sua reserva em dólares e comprando ouro. A cotação do ouro que saiu de 2.500, né, 2.500 dólares por onça Troy, né, que é 30 e poucas gramas de ouro, indo para 5.000, porque está todo mundo buscando proteção. Começa a gerar esse cenário de instabilidade, total, né? Porque a galera corre pro ouro. Porque você não pode mais acreditar que aquele outro país ele vai seguir as regras. Cada vez mais esse risco de guerra entre os países fica mais assustador. E meio para uma terceira guerra mundial precisaria o que? A China entrar? A Índia? Outros países grandes? Isso aí já seria, vamos dizer, mais para o campo da geopolítica. Tá. Acho que me sinto tão à vontade para começar curiosidade a minha falar mesmo sobre isso. Mas o que a gente pode dizer, e aí pensando sobre o olhar do direito internacional, é que, por exemplo, a gente sabe hoje que existe um conflito entre o Egito e o Sudão. O rio Nilo, ele nasce no Sudão e ele encontra o mar no Egito. E o Egito, desde 5.000 anos atrás, ele vive do rio Nilo, né? Tanto para a agricultura, até hoje o Egito,
a boa parte do abastecimento de água do Cairo é pelo Rio Nilo, porque ali você está no meio do deserto do Saara, né? Só que aí o que acontece? O Rio Nilo ele passa por boa parte do território do Sudão. E eles querem construir uma hidrelétrica. Porque eles falam, não, a gente também tem direito de ter energia elétrica, a gente pode aproveitar o potencial elétrico do rio, também é nosso direito, a gente não pode ver a nossa população sem energia elétrica, tendo aqui um rio que a gente poderia aproveitar para né, esse potencial hidrelétrico, construir uma hidrelétrica, só que assim, não construa a hidrelétrica. Cada vez mais não posso usar carvão, petróleo e tal, por conta ambiental, Acordo de Paris e tudo mais. A mesma coisa, petróleo indo às alturas de preço. E ao mesmo tempo o Egito, mas se você construir essa hidrelétrica, eu fico sem água no Cairo. Vai diminuir a vazão do rio. Era um conflito que poderia perfeitamente ser levado para a Corte Internacional de Justiça, que decidisse a favor de um ou de outro. E aí o que a gente observa é qual a probabilidade desse conflito ser levado para uma corte que hoje ninguém mais acredita eu que e sou que leigo, ninguém mais vai cumprir, ou qual a probabilidade disso acabar virando uma guerra? Eu que sou leigo já imagino que não vão levar para a corte. E aí, assim, para quem estudou durante muito tempo a Corte Internacional de Justiça e acompanhou e viu muitos casos, né, você vê que a Corte Internacional de Justiça resolveu muitos conflitos entre os países. Conflito de fronteira, conflito principalmente fronteira marítima, que seus navios estão pescando aqui no mar que é meu. Dessa questão mesmo de aproveitamento de potencial de rio que corta os dois países, direito de passagem. Isso foi muitas vezes julgado pela Corte Internacional de Justiça. E aí isso é a grande preocupação de você olhar para tudo que a Corte julgou nesse tempo todo, né? Que ela foi efetiva e que os países efetivamente cumpriram as suas decisões, aceitaram a decisão e a autoridade da Corte, da mesma forma como os reinos da cristandade aceitavam a autoridade do Papa. E agora, que a gente está num momento que ele não se aceita mais. Será que vai ter efeito nas decisões retroativas, né? Não, retroativo não, mas... Não, mas no sentido assim, de uma decisão de um mar lá, agora que a corte não tem mais poder, falar, não vamos mais respeitar o que eles decidiram. São questões que já estão meio resolvidas, já tudo se acomodou daquela forma, mas a preocupação maior e se esse monte de conflitos não tivesse sido resolvido pela Corte Internacional de Justiça? Cada um deles era uma guerra em potencial. Que foi resolvido por um tribunal. Imagina se cada um deles tivesse sido uma guerra. Não sei se todos virariam uma guerra. Poderiam ter sido resolvidos pela via diplomática, poderiam ter sido resolvidos por algum tipo de acordo. Mas e se não tivesse acordo? E se não chegasse na via diplomática? Na nossa realidade, na nossa timeline, os países aceitaram a decisão da Corte. E num cenário em que a Corte não tem mais força. Por exemplo, né, para a gente ficar num exemplo histórico. Depois, né, esse exemplo que eu falei de Portugal era do século XII. Já no século, quando você vai para 1300 e tanto, 1400 e tanto, o rei da França foi contrariado pelo Papa, ele mandou sequestrar o Papa. E aí você tem o papado em Avignon durante dois ou três papados. Não se respeitava mais a autoridade do Papa. E aí o que aconteceu? Aí você tem a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, a Guerra Franco-Prussiana. Porque você não tinha mais uma autoridade que todos eles respeitassem. Você não tinha mais nenhum incentivo para que todos eles seguissem as regras. Será que a gente vai caminhar para um cenário desse? Se ninguém mais enxerga a ONU como uma autoridade, se ninguém mais enxerga essa norma internacional como uma norma que precisa ser seguida, se ninguém mais enxerga a Corte Internacional de Justiça como uma autoridade que precisa ser obedecida, e se não tem ninguém mais lá que tem alguma arma efetiva para aplicar uma sanção, porque assim, eu não respeito mais essa regra. Aí eu saio daqui, acontece alguma coisa de ruim comigo. Bom, eu volto a respeitar a regra e todos os outros que viram isso acontecendo também voltam. Mas se eu não acredito mais, ninguém acredita mais, você começa a ver um monte de gente desrespeitando as normas do direito internacional e nada acontece. Os países, né, os Estados Unidos, a Europa, tentando aplicar sanções e essas sanções se mostrando inefetivas.
Então, para que eu vou usar essas ferramentas? E hoje a ONU no direito internacional é também entendida como uma instituição enfraquecida. Muito enfraquecida. E com a sua autoridade questionada, muitos países, inclusive, parando de pagar a ONU. Porque eles emitem carta e ninguém faz nada. Né? Pois é. E aí você entra nisso, né, você enxergando agora a sociedade internacional como uma sociedade de baixa confiança, porque é esse cenário de desconfiança e descrença total nas regras. E aí a mesma coisa que a gente falou que vale para a sociedade brasileira, que vale para uma sociedade de um município, vale para a sociedade internacional. Esse aspecto relacional. Então é importante saber quem são meus aliados e que os meus aliados estejam em posições de poder. Mas isso aí vai se criando um clima terrível, né, cara? E é principalmente a violência. Vai se criando um clima terrível. Pois é. E é realmente, né, uma amplificação do que ocorre dentro dos países, né? Só que tá rolando agora a nível global. Exatamente. Muito bom. Mais um episódio que a gente sai meio deprimido, né, André? Todo episódio é assim, né, cara? O cara chama um nutricionista aqui, o cara sai meio deprimido. O cara chama um neuropsicólogo, sai meio deprimido. Parece que o mundo tá com um pêndulo para um lado problemático. Eu acho que o que a gente pode pensar é que esse é o nosso lugar na história. É, exatamente. O que a gente está vivendo é isso. E cada época teve os seus desafios, né? A gente vive numa época que a gente está passando por essas dificuldades, mas né, houve épocas em que a pessoa morria de gripe. Né? Então, assim, acho que o que a gente pode fazer não é terminar essa conversa num tom pessimista, derrotista, de nossa, tudo está indo pro vinagre, deixa eu proteger os meus e... eu vou arrumar um bunker embaixo da terra. Eu acho que é perceber que a gente está nessa posição histórica e o que nós fazemos com isso. Tem um filósofo chamado Ortega y Gasset que ele tem uma frase dizendo assim: eu não sou só eu sou eu e a minha circunstância. Então o que eu sou é eu comigo mesmo e como eu me expresso para o mundo e como eu reajo ao mundo, como eu me coloco no mundo e como eu opero no mundo. Então eu acho que olhar para essa situação, eu acho que, primeiro, é bom a gente ter um diagnóstico do que está acontecendo, a gente ter uma percepção mais adequada da realidade, saber onde é que nós estamos, e aí sim saber como é que a gente vai responder a isso. Por exemplo, pensando num cenário internacional, eu acho muito difícil que qualquer um de nós tenha algum tipo de influência sobre o que os países vão fazer. Então, talvez, nesse aspecto, o melhor caminho seja a gente entender, se a gente está dentro de um curso de relações internacionais, de direito internacional, de geopolítica, produzir sobre isso, né? É um campo de pesquisa vastíssimo e muito interessante, e às vezes pensar em soluções. E quando a gente pensa também na realidade brasileira, quem está dentro da sociologia, da filosofia política principalmente, do direito, né? Reforçar aqui a provocação, né? Cadê o Vitor Nunes Leal de hoje? Sabe, cadê as pessoas cadê o Sérgio Buarque de Holanda de hoje? Cadê as pessoas por que a gente precisa ficar lendo esses autores estrangeiros? Cadê os autores brasileiros pensando o Brasil nessa profundidade, com esse rigor acadêmico? E pensando agora no ponto de vista da pessoa comum, eu acho que é a ideia de você olhar para isso tudo e pensar com base no seu conjunto de crenças, com base no seu conjunto moral e no que você acredita, como é que você vai reagir a isso tudo. E eu, particularmente, eu gosto da fábula do colibri, sabe? Dizem que a floresta estava pegando fogo e aí estava o colibri, ele ia pro rio e voltava, ia pro rio e voltava. E aí alguém falou para ele: você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio com esse biquinho desse tamanho, pegando um pouquinho de água e jogando ali? E ele teria dito: mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Boa. Então eu acho que quando eu fui defender o mestrado, disseram que eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que talvez eu seja mesmo. Nuno, obrigado pela sua participação aqui de novo, cara. O próximo a gente faz com o Vitor, acho que vai dar um papo bem maneiro aí sobre filosofia e direito. Acho que dá uma junção muito massa. Suas redes você está produzindo lá? Como é que tá a tua... Eu produzia ativamente, dei uma parada por conta de... Né, tive várias coisas aí, acadêmicas, trabalho que estavam me consumindo bastante, mas estou retomando agora. Nuno Coelho, né? Isso, no Instagram. No Instagram, @prof. Nuno Coelho. Boa. Galera, Eslen Della Nogari, se quiser me seguir,
Deixa o like aqui nesse episódio, mande para as pessoas que você acha que tem interesse. E é isso, né? Obrigado pela sua audiência. Obrigado. Para quem ficou até agora. Valeu.